do encontro da comunidade Notion Sampa. Se é a primeira vez que vocês estão chegando por aqui, me deixa saber, coloca no chat aí que essa é a primeira vez que você participa de um encontro da comunidade. Coloca aí, ó, primeira vez aqui. Coloca um emoji aí para eu saber quantas pessoas novas estão chegando por aqui. Olha só que legal, Gabriela, Elipes, João, Sara. Acho que tem mais de uma Gabriela, ou não, foi a Gabriela duas vezes, eu que li errado, tá, gente? Bruna, Fábio, olha, muita gente, que legal. Raíssa, Andréia, Bruna, outra Bruna nesse caso, tá, gente? Lembrando que todos os nossos encontros online ficam gravados. Hoje vai ser um pouquinho diferente a gravação, porque eu tô numa conta do Meet que eu não consigo gravar direto pelo Meet, então talvez eu tenha alguns problemas técnicos, tá? Pode ser que eu tenha que parar para poder gravar e trocar de tela e afins, mas por enquanto eu acho que vai dar tudo certo, tá? Bom, vou fazer os nossos recadinhos, sejam todos muito bem-vindos aí, quem está chegando pela primeira vez, espero que vocês participem dos próximos encontros. Relembrando que a gente tem encontros aí quinzenais, a partir de agora a gente vai voltar a ter encontros quinzenais online e a gente tem encontros presenciais em São Paulo, na cidade de São Paulo, a cada 3 meses. Especificamente nesse semestre, nós vamos ter encontro também numa outra cidade que eu vou falar um pouco mais à frente. Vou deixar aí no ar, algumas pessoas até já talvez saibam que a gente vai estar em outra cidade esse ano, mas além de São Paulo a gente também vai ter outros encontros em outros lugares do mundo. Então se você é do mundo, eu adorei, né? No mundo, eu sou muito international, entendeu? Vamos ter outros encontros em outras cidades do Brasil. Se você não é de São Paulo, tem dificuldade de ir para São Paulo, talvez esse ano a gente tenha um encontro aí na sua cidade. Se você quer ou gostaria de ter um encontro na sua cidade, me chama lá no grupo depois, que talvez a gente consiga organizar um encontro na sua cidade esse ano também, tá? A gente vai tentar, a gente vai testar, vamos ver se vai rolar esses encontros em outras cidades também. Lembrando que em São Paulo permanece o mesmo calendário, uma vez a cada 3 meses, tá? Então, março agora, a gente está em fevereiro nesse momento, né? Em março agora, a gente já vai ter um encontro em São Paulo. Provavelmente no dia 26 ou 27, eu não tenho certeza, no último final de semana, né? ou na sexta ou no sábado de março, no última sexta ou no último sábado de março. Então já se organizem aí, porque vai ser na última sexta ou no último sábado. Provavelmente no começo da semana que vem a gente já deve ter uma data e a gente está procurando um local. Aliás, se vocês conhecerem locais em São Paulo que vocês considerem legais para a gente fazer encontros presenciais, pode falar, tá? Pode mandar para a gente esses locais que vai ser muito legal. O encontro de hoje, especificamente, a gente vai fazer com o Sebastian, mas geralmente a gente traz pessoas convidadas. Então, geralmente eu convido outras pessoas aqui e aí essas pessoas vêm e trazem alguns conteúdos. Como esse é o primeiro encontro, a gente precisa fazer aquele momento de dar recados, explicar como vai funcionar as dinâmicas, etc. Então, esse primeiro encontro, por enquanto, serei eu. Mas vale lembrar que qualquer pessoa pode participar. Então, se você gostaria de passar algum conteúdo para nós, se você gostaria de verificar você quer passar algum template, alguma aula, algum conteúdo que você considere interessante, tá? Eu super recomendo que você só simplesmente fale. Pode me chamar ali no WhatsApp sem nenhum problema e a gente organiza o encontro para você transmitir. Eu já tenho uma lista de pessoas que eu quero convidar esse ano, que eu convidei inclusive no ano passado, no final do ano, mas o final do ano foi uma loucura. Alguns de vocês até sabem disso, porque eu me mudei, e aí eu tô em outro lugar, e aí mudança é uma loucura, e aí a gente tem toda uma série de coisas para fazer, mais os projetos e tudo que tem nos bastidores, e aí por conta disso eu acabei tendo que cancelar os últimos encontros do ano. Se eu não estiver errado, a gente só teve um encontro presencial em novembro, ou em setembro, outubro, uma coisa assim, e depois a gente não teve mais encontros virtuais, né? A gente teve um último e acabou. Esse ano eu quero
eu tentei me organizar de uma forma que eu tenha esse primeiro, no dia 15 de fevereiro, porque janeiro e início de fevereiro é carnaval e janeiro a gente tira o recesso. Então eu vou tentar, a partir do dia 15 agora, fazer encontros quinzenais online, tá? Se você também quiser apoiar, ajudar, participar de fazer monitorias dentro da comunidade também, você pode a gente está super aberto aqui a conversar com outras pessoas que possam nos ajudar de alguma forma, tá? Vamos fazer os nossos acordos e os nossos avisos iniciais antes da gente falar de conteúdo propriamente dito, e aí eu já respondo a dúvida que a Isis colocou no chat, tá bom? Vamos lá, primeira coisa, estamos no momento, todo mundo tá vendo minha tela, né? Eu tô falando, vamos de acordo e afins, mas minha tela tá aparecendo para vocês certinho, né? Muito bem, então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber e lembrar estamos no momento de conversar e no momento de estudar. Então a gente vai fazer aqui uma série de coisas, vai tirar dúvida. Eu obviamente espero que vocês participem, tá? Então eu agradeceria, inclusive, se vocês participarem. E eventualmente nessas participações e afins são os momentos de foco. Então, se são momentos de foco, o ideal é você diminuir ou desativar as suas notificações. Às vezes as pessoas em casa, que nesse momento você está no encontro, que nesse momento você está focado, vai ficar focada especificamente aqui, e aí pede para que evitem ficar interrompendo vocês à toa o tempo inteiro ou coisas do gênero, porque a gente sabe que isso atrapalha um pouco o nosso desenvolvimento e a absorção de conteúdo. Outra coisa, claro, na medida que isso for possível, que a sua realidade te permita fazer isso. Tem muitas pessoas que são mães, tem pessoas que estão em outros lugares, em outros países, inclusive, então tem umas questões de horários, outras atividades e afins, mas faça isso na medida que isso for possível para você. Outra coisa muito importante podem deixar as câmeras ligadas à vontade, fiquem à vontade para deixar as câmeras ligadas, inclusive eu gosto, tá? Ah, não quero, tudo bem também, fica à vontade para desligar as câmeras, isso é opcional de vocês, mas antes da gente finalizar, eu vou pedir para vocês ligarem as câmeras para a gente bater uma fotinha. Então eu tiro um print, que isso daqui vai ficar lá dentro no nosso espaço, onde ficam as fotos da comunidade, e isso também vai lá para o nosso evento na comunidade, da nossa comunidade de embaixadores. Para quem não me conhece, né, quem está chegando aqui de alguma forma ou acabou de me conhecer e não conhece muito, meu nome é Sebastião Baltazar, acho que isso já era óbvio, e eventualmente eu também sou embaixador Notion no Brasil. Então esse evento que está acontecendo agora, ele é um evento gratuito da comunidade Notion Sampa, que é uma comunidade brasileira, ela se chama Notion Sampa porque eu sou de São Paulo, então fica mais fácil eu situar ela em São Paulo, mas os nossos encontros online, principalmente, são para qualquer parte do mundo que queira participar e, eventualmente, que fale português, tá? Então, é uma comunidade brasileira com o foco em divulgar, conversar e ser noiados em Notion. Pessoas malucas, assim como eu, que gostam dessa ferramenta, curtem essa ferramenta e querem aprender mais sobre utilizar essa ferramenta. É basicamente isso que a gente faz. A gente tem grupo no WhatsApp, a gente tem um espaço no próprio Notion. Sebastião, cheguei agora, vi seu e-mail, porque eu baixei um template, aí eu cheguei aqui, vi esse evento, então não conhecia essa comunidade, não tem problema, tá? Você tem aí agora, nesse momento, me dá só um minuto. Gente, eu vou precisar atender o meu interfone, porque eu estou sozinho em casa, então eu preciso ver o que ou quem é, tá? Um segundo já, eu prometo para vocês.
Estou de volta. Uma carreirinha de Notion. Ai, meu Deus, os comentários são os melhores sempre, né, gente? Uma carreirinha de Notion. Assim, levemente pessoas viciadas em Notion. Bom, voltei, tá? Já resolvi o que precisava ser resolvido. Bom, retomando aqui. Então, para quem não sabia da comunidade, nós temos um espaço dentro do Notion. Se você estiver assistindo isso de uma TV ou do computador, pega a câmera do seu celular, aponta para esse QR Code que está aí na tela, que você vai conseguir acessar o nosso espaço. Lá dentro do espaço, você tem um local, um formulário para você fazer o seu cadastro. Estou cansado, porque eu desci e subi a escada muito rápido. Aí agora eu estou arfando. Bom, lá dentro vai ter um formulário e aí você se cadastra, obviamente, para eu poder liberar o seu acesso dentro do espaço de trabalho do Notion, porque daí você vai ter uma série de coisinhas lá, como outros encontros futuros e os encontros antigos. As gravações dos encontros antigos ficam todos no espaço da comunidade. Mas lá dentro do espaço da comunidade também você vai encontrar outras ferramentas, outros links, outras informações e uma série de recursos que a gente vai fazendo durante esses encontros, tá? Tanto os presenciais como os encontros online. Tudo que a gente faz, eu já faço lá direto para poder ficar disponível para você, duplicar, brincar, fazer o que vocês quiserem. Então, usem esse espaço com sabedoria. Eventualmente, eu também estava mencionando sobre esse espaço, ao final do formulário, depois que você se cadastra, libera um link para você e aí você pode acessar a nossa comunidade no WhatsApp. E aí lá na comunidade no WhatsApp a gente vai ter um local só para avisos, né, um grupinho lá de avisos, um canal de transmissão de avisos, que é por onde eu faço as notificações e afins de outros encontros ou possíveis atualizações, um grupo para a gente debater Notion de maneira mais abrangente, então a gente fala sobre tudo que envolve o Notion, e um outro grupo que a gente fala sobre a possibilidade de monetizar o conhecimento com Notion. Inclusive, devo trazer informações sobre isso em breve para vocês também. Acho que eu dei os recados mais importantes sobre a comunidade, tá? Geralmente os nossos encontros online, eles têm uma duração média de 1h30, né? Então a gente tem 1 hora de conteúdo, meia hora para bater papo, tirar dúvidas e fazer todas essas informações iniciais. Pode durar um pouquinho mais. Ah, não posso ficar, não tem problema. Se precisar sair, você acessa a gravação depois e continua, tá? Sem nenhum problema. Dentro do espaço da comunidade, gostaria de ver uma aula exclusiva sobre Fórmulas 2.0, gostaria de ver uma aula exclusiva sobre integrações, sobre automações, sobre qualquer coisa que veio à sua cabeça e você gostaria de ver aqui no encontro, para a gente destrinchar isso, ou trazer uma pessoa que faça isso com mais frequência, maravilha. Lá dentro desse espaço, no QR Code, você tem um espaço de sugestões. Tem um botãozinho lá que você clica, depois eu até mostro aqui para vocês, e aí você coloca as suas sugestões e você também pode votar em outras sugestões. É claro que você já tem que ter feito o cadastro e o seu acesso precisa estar liberado para você conseguir fazer isso, tá? Então, quando o seu seu acesso estiver liberado, você consegue tanto sugerir quanto votar. Ah, eu não estava sabendo disso, não tem problema, a gente implementou isso recentemente, a gente ainda vai ficar lembrando isso com frequência. Usem, porque eu vou usar aquilo ali para poder trazer outros convidados ou para trazer temas específicos que vocês gostariam de ver aqui dentro do Notion, tá? Dentro da nossa comunidade. As liberações dentro dos grupos, elas acontecem ali quase que diariamente, então quase todos os dias a gente está liberando pessoas ali. Então você pediu para entrar na comunidade, espera um pouquinho que logo você vai ter o seu espaço. E, por favor, durante os nossos encontros, se vocês puderem, me marca no @o_mago_do_notion. Também temos o @NotionSampa, fica a critério de vocês se vocês gostariam ou não. Eu uso o @NotionSampa, mas é mais para a gente divulgar coisas da comunidade rápidas, né? Para não superlotar o nosso perfil
do Mago do Notion só sobre a comunidade. De maneira geral, o que sai em um sai no outro, tá? O que sai no Notion Sampa vai sair no Mago do Notion, mas se for só sobre a comunidade, vai estar lá no Notion Sampa, então fiquem a critério se vocês quiserem seguir lá para poder ver essas informações ou achar alguma notificação de maneira mais rápida também. Mas, por favor, marquem o @Mago do Notion, porque isso ajuda bastante nas nossas metas de crescimento de seguidores, crescimento de audiência, alcance, etc. Vocês sabem como funciona, vocês sabem como a máquina funciona, né? A gente vende a partir do alcance, né? E quanto mais pessoas a gente alcança, mais fácil fica da gente vender. Ok, acho que agora eu consegui dizer todos os nossos recadinhos, né? Dúvidas, mandem no chat, mas se vocês quiserem ligar o microfone, levantem a mão, tá? Vocês têm aí embaixo uma mãozinha levantada, o desenho de uma mão. Quando vocês clicam na mãozinha, ele faz esse barulho, ele faz um plim, e aí ele abre uma fila para mim. Então vai ser ótimo usarmos essa fila, porque daí eu consigo ver quem levantou a mão primeiro, quem levantou a mão segunda. Usem com frequência isso para poder fazerem perguntas, tá? O chat é mais difícil de acompanhar, então se puder existir a possibilidade de você abrir o microfone para perguntar, vai ser bem melhor. Outra coisa que eu gosto de pedir para que vocês façam durante a live é utilizar as reações. Do outro lado da mãozinha, né, tem um local de compartilhar, e aí do outro lado, a gente está mais ou menos ali no meio, a gente tem um emoji, né, um emojizinho. Quando você clica no emoji, ele abre aí uma série de opções, né, coraçõezinhos, joinhas, palmas, risadas, etc., que super me ajuda a entender como está o andamento aqui da nossa conversa. Se vocês estão curtindo, se vocês não estão curtindo, se vocês estão entendendo, se vocês não estão entendendo, ok? Então, basicamente é isso. Do mundo, jogou para o universo. Vou dar uma lida nos comentários de vocês de tempos em tempos, tá? Porque às vezes ele não atualiza imediatamente, né? Como tem acesso aos encontros, respondi sua pergunta, né, Isis? Está tudo dentro da nossa comunidade. Eu sou pai, então vou precisar sair algumas vezes, super entendo. Quer dizer, eu sei, né? Não que eu entendo, porque eu não sou pai. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Como eu, que moro no México, olha que legal, temos uma Juliana Machado, que mora no México, entendeu? Ó, a gente está aqui nesse momento. Uma carreirinha de Notion, a gente já tinha lido, né? Na dúvida, marquei os dois. Arrasou, Gabriela, muito obrigado. Na dúvida, marque os dois, que eu sempre reposto, tá, gente? Eu gosto de ver os posts de vocês e isso ajuda a comunidade a ficar mais conhecida. Bom, vamos lá. Como vai funcionar nosso... Sair da chamada, levantar a mão, mostra a palma. Ah, legal, bacana. Bom, vamos lá. Como vai funcionar a nossa dinâmica hoje? Hoje nós vamos falar sobre duas principais novidades que a gente tem do Notion. A primeira delas, que era o tema principal dessa aula não, na verdade é um encontro, então não vai ser exatamente uma aula, é o Notion Calendar. A minha ideia é mostrar um pouco como eu estou utilizando ele, como funciona e tirar dúvidas, tá? Então se preparem para perguntar, a ideia é essa, tá? Vamos falar sobre o Notion Calendar, mas principalmente se vocês participarem. Se for só para aprender, eu tenho um vídeo já de 40 minutos completinho no YouTube. Então a ideia não é repostar exatamente aquilo que eu já postei no nosso canal. A ideia é a gente conseguir, obviamente, tirar dúvidas sobre o uso e maneiras de utilizar o Notion Calendar. E outras dúvidas que vocês eventualmente podem ter. E aí, no meio do momento que a gente estava organizando nosso encontro, surgiu uma outra coisa que eu achei sensacional, até fiz um vídeo, acho que de 15 minutos mais ou menos, que é a propriedade botão. Só que o vídeo eu só apresentei, eu não dei exemplos de como a gente pode utilizar. Então eu acho que dá pra gente brincar um pouco com essa propriedade nova, que é uma propriedade sensacional, e aí eventualmente isso pode abrir dúvidas sobre a automação e botões. A gente já falou sobre isso aqui em outros encontros, mas não é um problema a gente falar de novo, em especial para a gente poder ver o que evoluiu, porque quando a gente falou ele estava num ponto e agora já tem outras coisas que são possíveis de serem feitas e como que a gente pode usar tudo junto, né? Os botões tradicionais, as propriedades dos botões, as automações, como que a gente pode brincar com essas coisas aqui, tá bom? Eu vou parar de compartilhar minha tela e compartilhar de novo, só que agora vai ser uma tela do Notion para a gente poder
trabalhar aqui em cima das nossas outras informações. Então, espera aí um minutinho. Aqui mesmo. Me confirme se minha tela estiver aparecendo para vocês, por favor. Deixa eu trocar agora aqui. Ok, gravando. Bom, para me confirmarem, quando eu perguntar se está tudo certo, se vocês entenderam, vocês podem só levantar o joinha ali das reações, tá? Que aí eu vejo a reação subindo e eu sei que vocês entenderam. É até mais rápido do que vocês escreverem no chat. Vamos fechar esse aqui. Minha tela apareceu aí para vocês. Vou abrir aqui nosso Notion Sampa, já mostro para vocês a nossa comunidade. Aqui já estou com o Calendar, muito bem. Quando a gente está compartilhando a tela, geralmente demora um pouquinho para o Notion carregar algumas informações, tá? Ele não é lento no dia a dia, mas ele pode levar um pouco desse delay, tá? Então, tenham paciência, porque eu estou compartilhando a tela com vocês, então pode demorar um pouco mais para aparecer algumas coisas para vocês. Mas eventualmente dá tudo certo no final, tá, gente? Eu tinha mencionado o nosso espaço, tinha mencionado como vocês podem inserir pautas e votar em pautas, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente pode ver aqui, ó, inclusive que a gente já está utilizando, uma das coisas que a gente vai ver hoje, que é justamente a propriedade do botão votar. Vocês vão ver que a Hillary, que acho que não está online aqui, eu não vi o nome dela aqui nos participantes, não sei se ela está aqui hoje conosco. Mas a Hillary já colocou vários tópicos aqui, né? Organização pessoal, gamificação, como criar e monetizar templates, aulão completo de fórmulas 2.0. Vou até colocar aqui para quebrar a linha, para a gente poder ler tudo. Diferenças entre Notion para uso pessoal e equipe. Ela já gerou uma série de pautas aqui, né? Como que ela fez isso? Depois que você recebe seu acesso no seu e-mail, o e-mail que você vai nos informar, aqui nesse cadastro que tem aqui do lado, tá vendo? Esse cadastrinho aqui que você vai fazer, tá? Se você ainda não fez esse cadastro, aproveita para fazer, tá? O link também foi no e-mail de vocês, então você consegue achar aí o link, e é o mesmo que eu já tinha mostrado anteriormente. Você vai vir até aqui e aí você vai receber um acesso e vai ficar mais ou menos igual o meu aqui em cima. Ó. Mostra o meu e-mail e mostra todas as workspaces que eu estou trabalhando, né? Todos os espaços de trabalho. Então você vai trocar aqui para o Notion Sampa e aí você vai vir para cá e vai ter esse botão para você inserir uma pauta. Então ele vai perguntar, né? Você vai dar continuar e aí você vai inserir sua pauta normalmente. Então insira sua pauta. Certo? E aí é isso, ó, pronto, você fez a sua pauta, você inseriu a sua pauta, ela vai vir aqui para o finalzinho da lista, e aí as pessoas que quiserem vir até aqui e votar nessa pauta, é só clicar aqui em votar, e automaticamente, ó, ele já muda aqui para nós o número, né? Ele já mostra para nós que essa pessoa votou. Por exemplo, eu gostaria de votar no tema explicação sobre todas as certificações do Notion. Eu vou votar aqui, ele vai mostrar aqui para mim que ele editou a página e ele vai mostrar um número ali para mim, bem bonitinho, tá? Então você consegue colocar, depois que você coloca uma pauta, você pode pedir votos para as pessoas dentro do grupo. Gente, coloquei uma pauta lá, vota lá. E é bom se vocês fizerem isso, porque daí as pessoas vão olhar outras pautas, aproveita e vota em tudo, né? Vota em todas as pautas que querem votar. Então, já sabem como fazer. Falando do Notion Calendar, vamos falar especificamente sobre o que ele é, né? Primeiro, vamos relembrar um pouquinho o que é o Notion Calendar. Bom, primeiro de tudo, a gente precisa entender que o Notion Calendar, ele é um segundo aplicativo. Ele é, obviamente, da Notion, mas ele não é um aplicativo interno do Notion. Até uma dúvida que surgiu bastante é algumas pessoas falarem assim: não estou conseguindo colocar o calendário do Notion Calendar dentro do Notion. E por enquanto você não vai conseguir, porque ele funciona como um Google Agenda. O Google tem lá vários aplicativos, né? O Google Docs, o Google Sheets, que é o Google Planilha, o Google Apresentações, eventualmente o Gmail. Então a gente vê aí, né? A gente tem uma série de aplicativos, mas todos eles são Googles, ok? Isso é o que a gente vai chamar na tecnologia de ecossistema. Então a Google tem o seu próprio ecossistema. A Microsoft faz isso há muitos anos, né? A gente tem lá o Microsoft Office, que é um pacote
que hoje já é online, já tem outras versões, já tem outras aplicações, mas é um pacote de aplicativos para quem está mais habituado aí com a internet, ou melhor, com a computação como um todo, de longa data, deve até saber do que eu estou falando. Então sabe que eu estou falando de um pacote mesmo, né? Você instalava e vinha 10, 6, 8 aplicativos de uma única vez, mas cada aplicativo faz a sua própria coisa. O Word serve para escrever, o Excel serve para criar planilhas, o Access serve, o Access é velho mesmo, né? O Access serve para você criar programações, né? Criar bancos de dados e coisas do gênero, e por aí vai. Então tem uma série de coisas. O Notion está indo pela mesma linha de raciocínio, que eu acho que é ótimo para nós como usuários e é ótimo para eles como empresa. Por hora, por enquanto, a gente pode imaginar que se ele vai criar um ecossistema de aplicativos, de alguma forma esses aplicativos eles precisam se comunicar entre si, porque essa vai ser a principal vantagem em ter mais de um aplicativo de uma mesma empresa, porque do contrário não faria sentido, né? Então o Notion Calendar ele vem para suprir uma necessidade que eu acredito que é uma necessidade bastante latente para a maioria de nós, que é a de centralizar os nossos calendários. O que acontece no dia a dia para maioria dos casos, né? Vocês podem me dizer se é o caso de alguns de vocês, pode colocar aí no chat também como vocês usam calendários no dia a dia. Mas, por exemplo, eu tenho aqui dentro do Notion Sample um calendário de eventos, né? A gente pode ver aqui, ó, que ele está aqui um calendário de eventos, certo? Que eu preciso acompanhar. Só que esse calendário, veja bem, ele é uma base de dados chamado Todos os Encontros. E aí eu estou aqui numa outra workspace, no workspace do Notion Sample. Não estou no calendário do meu workspace pessoal, nem do da minha equipe, né? Que é o workspace que eu uso para o trabalho. Estou no workspace aqui, especificamente do Notion Sample. E aí, poxa, que chatice, né? Toda vez que eu tiver que ver esses eventos aqui, eu preciso entrar em outra conta do Notion, abrir uma outra página para acessar. E pior, né? Se eu quiser de alguma forma lembrar que isso acontece, no Google Agenda, por exemplo, vou usar o calendar do Agenda normal para a gente usar como referência, tá, gente? Lembrando, tá? Por favor, participem, perguntem, coloquem dúvidas, porque se vocês não fizerem isso, isso daqui vai durar 20 minutos. Porque aí acabou, né? Não tenho o que falar. Então, por exemplo, no caso do Notion Sample específico, olha só que interessante. Eu tenho aqui, porque eu também me inscrevi pelo Luma, e aí eu tenho aqui porque ele coloca no meu Google Agenda, certo? Ele fez isso aí na agenda da maioria de vocês que se cadastraram no evento pelo link, né? Se você entrou aqui pelo link de cadastro. Mas vamos supor que eu esteja fazendo eventos de alguma comunidade, ou esteja fazendo eventos de marketing, ou eu participe, ou tenha outros eventos que são de variadas outras coisas e que não necessariamente tem essa inteligência aqui por trás. Eu me inscrevo, ele cai no meu calendário. Não, ele não faz isso. Então eu estou colocando ali eventos específicos. Ou outro exemplo, né? Eu trabalho no marketing, aí eu preciso lembrar de datas específicas que são aquelas datas comemorativas. Páscoa, Dia das Mães, feriados, dia do programador, dia da faxineira, dia do lixeiro, dia de não sei o que, porque eu vou criar campanhas com base nisso. Lá vamos nós entrar no Notion, criar um outro calendário, colocar todas essas datas. E aí, esse calendário de datas não necessariamente vai ser o mesmo calendário dos seus eventos, né? Das suas reuniões pessoais, ou das suas reuniões de trabalho e dos seus eventos pessoais. Mais um outro exemplo de utilizações de calendários, né, múltiplos, quando a gente tem vários calendários que a gente vai utilizando, principalmente quem usa calendário no Notion. Eu tenho calendário de tarefas. Hoje eu preciso fazer isso, amanhã eu preciso fazer tal coisa. Outro exemplo, às vezes a gente separa a vida pessoal de vida profissional. Então, ir ao médico é um calendário. Fazer uma reunião com o cliente é outro calendário. O que vai acontecendo quando a gente vai criando outros calendários? Na maioria dos casos, se você utiliza o Notion, você vai criar várias bases de dados. Cada base de dados vai ter um nome, vai ter uma ação, vai ser especificamente para uma coisa. Outro exemplo que você pode acabar fazendo, você vai vir aqui em minhas agendas, para quem já utiliza o Google Agenda, né?
e vai criar várias agendas aqui, que eu também acho uma confusão, né? Porque você vai criando uma série de agendas e elas nem sempre se comunicam entre si. Então, às vezes eu preciso, por exemplo, eu tenho aqui uma agenda de tarefas, que é automático do Google, tá? É uma agenda de tarefas daquele Google Tarefas, que eu nem sei quem usa, porque eu particularmente nunca usei. Ele até existe aqui, ó, mudar para tarefas, tá vendo? Mas eu nunca usei. Até já cadastrei alguma coisa para testar, mas eu nem sei como usa, tá? Mas é um exemplo, né? Outro exemplo aqui, ó, tenho feriados no Brasil, feriados cristãos, fases de lua, que são outras agendas. Então você vai criando agendas aqui e vai ficando um bololô de coisas cada vez mais louca e mais maluca. Pontos importantes sobre essa maluquice de calendários. A gente sempre vai ter uma dificuldade. Um uso que a Flávia colocou aqui, aliás, né, para a gente colocar mais um exemplo. Ó, vou adicionar o exemplo da Flávia. Uso tarefas para lembretes de contas a pagar. Ela colocou aqui o tarefas do Google. Mas eis aí um excelente exemplo. Eu tenho um planejador financeiro no Notion. Hoje as minhas finanças são todas feitas no Notion. E tem datas para serem pagos as coisas que estão lá. E eu preciso lembrar disso. No Notion eu tenho lá a opção de colocar um lembrete, coisas do gênero, mas eu não vou lembrar de ver o Finanças todos os dias, né? Eu não vou lembrar de entrar lá todos os dias, até porque financeiro é um negócio chato. A gente já tem uma barreira automática que se cria na nossa cabeça simplesmente porque é chato. Então, talvez seja interessante eu criar um outro calendário e colocar essa informação aqui. Só que se eu for ter um calendário para cada coisa, né, datas comemorativas, conteúdos, tarefas, eventos da comunidade, etc, etc, eu vou me confundir, porque eu vou ter que ou ter um calendário em cada lugar, ou vou ter que colocar as coisas manualmente 2 ou 3 vezes, porque na prática é isso que a maioria das pessoas estavam fazendo. Isso para as pessoas que ainda se organizam com calendário, né? Tem pessoas que não se organizam tanto com calendário, então fica assim, Google Agenda é só evento, reunião mesmo, e o resto fica no Notion. Eu sou uma dessas pessoas que usava mais dessa forma, né? Então eu tenho a minha agenda, que são as reuniões, meus horários bloqueados, e as minhas tarefas que ficavam em outro lugar, né? Em outra base de dados. Mas eu sempre gostei muito, por exemplo, do uso de bloco de tempo. Então, às 9 horas eu vou fazer um e-mail, às 9h30 eu vou fazer uma reunião, às 10 horas eu vou escrever um briefing, né? Dando exemplos de tarefas. Isso me ajuda a identificar quanto tempo, mais ou menos, eu vou levar para fazer determinadas tarefas, quanto tempo eu preciso ter de pausa entre uma atividade e outra, porque é necessário pausar, quanto tempo eu vou ser produtivo no meu dia de fato, e inclusive vai me ajudar, porque isso vai acontecer com frequência, em entender que talvez eu coloquei lá que 9 horas eu mando e-mail, 9h30 faço reunião e 10 horas eu faço escrever briefing, mas eu posso calcular totalmente errado. Eu posso achar que às 9 eu vou estar pronto para escrever o e-mail, mas eu só vou estar pronto para escrever o e-mail depois da minha reunião, porque eu me atrasei, porque eu não consegui acordar, porque aconteceu alguma outra coisa, porque eu tive que resolver um pepino. E aí eu vou criando um senso crítico e o que eu estou falando é puramente feeling, né? Não é uma coisa que você vai regrar e vai colocar e vai calcular com precisão. O que eu tô falando é feeling. Isso vai acontecendo com tanta frequência que você começa a entender que talvez 9 horas não dê para eu colocar nenhuma atividade, só a partir das 9h30, porque eu não consigo ser produtivo às 9 horas. Então você vai ganhando um autoconhecimento sobre a sua própria produtividade. Mas para fazer isso com 2 agendas é impossível, porque ou eu tenho que fazer via automações, Make, Zapier, N8N, envolve, obviamente, um conhecimento técnico específico e, obviamente, um investimento de tempo para poder fazer isso, ou eu vou fazer isso manualmente, que geralmente é o que a gente acha mais prático, né? Ou seja, eu vou colocar tarefas lá no Notion e no mesmo momento eu coloco aqui no Google Agenda. Para dar um exemplo, óbvio que eu não faço isso, porque eu acho isso contraproducente, não faz sentido eu colocar a mesma informação 2 vezes. Aliás, para nada, não só para coisas que envolvam o calendário, para qualquer coisa. Se você está aí, por exemplo, e você usa o Trello, o Todoist e o Notion, eu me pergunto por quê, né? Porque você tem 3 lugares diferentes para colocar, às vezes, a mesma informação
E é uma loucura. Se você está fazendo uma transição, tudo bem, porque você está saindo dessas aplicações para centralizar tudo em um outro lugar, provavelmente o Notion. Mas tem gente que faz isso, tipo, eu uso o Notion, mas eu uso as tarefas no Todoist. Acho que o Rafael até estava discutindo isso com o Rafael esses dias, que ele usa o Todoist como tarefa, porque tem lá todo um sistema que ele gosta, mas ele usa o Notion para todas as outras coisas. Eu não consigo fazer isso. Por mais que eu até goste de outras aplicações, eu acho contraproducente, porque eu tenho que fazer uma troca de contexto. No momento que eu troco o contexto de uma tela para outra, eu posso levar até 23 minutos para recuperar o contexto original. E o que eu estou falando são dados científicos, tá? Eventualmente eu posso até soltar depois essa matéria que eu estou mencionando aqui. Não me lembro qual foi o jornal que eu vi, mas é um estudo. Muitos livros de produtividade citam os mesmos estudos, inclusive, que é justamente essa troca de contexto que pode levar até 23 minutos. Imagina eu perder 23 minutos da minha vida só porque eu troquei de tela. E eu estou sendo literal nesse caso, né? Só porque eu saí de uma tela para outra, eu posso, na hora de voltar à tela original, perder meia hora do meu dia tentando recuperar a informação para o meu cérebro compreender o que eu estava fazendo. E só então continuar. Por que a gente está com time na nossa conversa, Adriele? Ah, que legal. Acabei de descobrir por quê, gente. Ai, senhor. Coisas que só acontecem no ao vivo, pessoas. Seguinte, ó, prestem atenção. Vou criar um link novo que não vai ter essa portaria de timer, tá? Vou criar um link novo, vou colocar no chat. Por favor, migrem para o link novo, por gentileza. Vou colocar no chat um link novo. Por favor, migrem para o link novo. E a gente continua de lá, tá? Uso tarefas para além, já falei sobre isso. No momento eu estou usando o Google Agenda e Notion, mas estou testando migrar 100% para o Notion Calendar. Eu estou nesse momento, Martina. Eu sempre me perco no tempo quando eu fico trocando de tela, viu? Exatamente isso que eu falei. Ao vivo é sempre mais legal, não é, Renata? É uma coisa incrível. Migrem aí, pessoas. Cliquem nesse link que eu mandei no chat para vocês. Eu vou esperar mais uns segundinhos para eu tentar permitir o máximo de vocês de uma única vez. Então vamos lá. Nós estávamos falando, vou colocando perguntas aí no chat, tá? Nós estávamos falando sobre essa questão de troca de contexto. Todas as vezes que a gente faz essa troca de contexto pode gerar essa dificuldade da gente se recuperar, né? Aliás, Adriele, faz um favor para mim, coloca o link novo no grupo para nós. Vou te mandar lá. Se possível, manda um e-mail para a galera de novo, enquanto eu vou conversando aqui. Se alguém entrar atrasado, acho que não vai, mas vai que, né? Por favor. Te mandei aí. Eu perdi minhas telas agora. Voltei. Achei tudo de novo. Tá vendo, gente? Recuperar agora o que eu estava falando antes, é uma troca de contexto tão grande que eu tenho que fazer um esforço mental gigantesco, porque a gente precisou fazer uma troca de contexto. E esse é um exemplo maravilhoso para a gente usar, né? Eu estava fazendo uma coisa junto com vocês, explicando um assunto junto com vocês, mas aí teve um problema no meio, a gente teve que resolver esse problema, e até eu voltar para conseguir realmente engatar e seguir isso daqui, a gente perde um baita de um tempo, tanto por questões técnicas, como também por uma questão lógica da coisa, da minha mente se recuperar e realmente conseguir conectar os assuntos e fazer isso, né? Criar um fluxo. Inclusive, na produtividade, é muito comum a gente falar sobre o estado de flow, que é justamente esse fluxo onde você entra e você só sai dali quando você conclui uma determinada coisa, uma determinada tarefa. E aí, retomando especificamente sobre os múltiplos calendários, isso acaba dificultando, né? Eu usei como exemplo a ideia de usar 2 ou 3 aplicações, Todoist, entre outras opções, Trello e afins, junto com o Google Agenda ou com o Notion, e como isso pode ser radicalmente prejudicial para a sua produtividade. Então, a ideia do Notion Calendar é suprir principalmente essa necessidade.
Por que eu fiz toda essa explicação quase maquiavélica, né? Quase uma tortura, porque eu expliquei tudo com muitas coisas, muitos exemplos, etc. Para que a gente entenda que, como aplicativo, o Notion Calendar ainda está numa fase beta. É isso que a gente precisa entender. Ele não vai suprir todos os nossos desejos, que é uma série de coisas que talvez a gente acabe falando por aqui, como que a gente pode resolver, né? Mas é óbvio que eles vão colocar uma série desses recursos ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, porque senão eles vão perder a audiência, óbvio, né? Vai perder o usuário, se a gente perde o usuário, não faz sentido ter uma aplicação. Então, o que vai acontecer? Nas próximas semanas, nos próximos meses, a gente vai ver uma série de recursos vindo para lá. Nesse momento, ele vai suprir uma necessidade. Existe uma diferença entre desejo e necessidade. Eu quero que ele faça determinadas coisas. E eu preciso que ele faça determinadas coisas. Tem uma pequena diferença aí, tá? O preciso, esse ar de necessário, ele é mais geral, né? Ele abrange o máximo de pessoas possíveis. Nesse exemplo que eu acabei de dar, de fazer a troca de contexto, por exemplo, ele resolve um problema que é um problema da humanidade. Toda vez que a gente troca de contexto, eu levo 23 minutos para lembrar, até 23 minutos para lembrar o que eu estava fazendo antes e ganhar um flow de novo, seguir um fluxo sem ser interrompido. Né? E quando eu falo troca de contexto, envolve as notificações, as interrupções e afins, como vocês viram agora no exemplo que eu dei, no que acabou de acontecer. E aí, quando eu centralizo tudo isso num único lugar, eu já diminuo a possibilidade dessas intromissões, dessas interrupções ou dessas trocas de contextos acontecerem. É claro que falta uma série de coisas, mas já vai nos ajudar bastante. Eu, de novo, não vou me atentar aqui em explicar o óbvio. Como criar conta, como configurar e etc., porque a gente tem um vídeo no canal exclusivamente sobre isso. Então, se a sua ideia era ver isso na prática, tá? Coloca no chat para a gente ver qual é a demanda que a gente tem aqui, para saber se vale a gente mostrar isso com mais detalhe ou não, tá? Mas não se desespera, porque a gente tem um vídeo que eu mostro com detalhe, com riqueza de detalhes, como configurar e como conectar e como criar tudo bonitinho. A gente talvez até faça uma coisa ou outra aqui, mas a ideia é mostrar opções de utilizações e, claro, debater com vocês como a gente pode usar outros recursos que vão fazer isso de uma maneira melhor, né? Que torne a nossa produtividade melhor. Antes de eu abrir o chat, mas podem continuar colocando no chat, tá? Tem coisas ali que eu quero ler. Antes de eu abrir o chat, deixa eu mostrar um exemplo de como eu estou utilizando ele no meu dia a dia. Então, essa semana foi feriado de carnaval, né? A gente foi até quarta-feira sem atividades, ou a maioria das atividades não foram feitas especificamente nos dias da semana. A gente começou oficialmente a trabalhar em equipe de novo hoje, quinta-feira. Então, atendimento, afins, voltou hoje. Quarta de cinzas, a gente resolveu também não trabalhar. Então, vocês estão vendo aqui em cima, no meu calendário, do Notion Calendar, tá? Uma série de tarefas amarelas. Tudo que for amarelo é uma tarefa, tá? É uma base de dados a tarefa. Se eu vier aqui, ó, eu posso mostrar para vocês que eu estou aqui, ó, especificamente, né? No espaço de trabalho Baltazar. Vamos entrar aqui no nosso Notion Sampa, e aí eu vou mostrar para vocês que o meu espaço se chama Baltazar, ok? Só para a gente saber que estamos falando desse espaço de trabalho. Eu tenho aqui duas bases conectadas. Uma que eu fiz de teste, que é projetos, eu não tenho necessidade de ver o projeto com timeline, etc. Não é importante para mim, para minha realidade isso não é importante, então ele ficou oculto, foi só um teste. E eu tenho aqui Baltazar Tarefas, que é as minhas tarefas. Especificamente as minhas, tá? Mas essa base de tarefas aqui, ela é uma base de todo mundo, tá? Todas as pessoas que utilizam e trabalham comigo dentro da Baltazar, que é o nome da minha empresa, que é a empresa holding, né, dona da marca O Mago do Notion, todo mundo usa a mesma base de tarefas. Só que no meu calendário, eu só estou visualizando as minhas tarefas, as tarefas do Sebastian, porque está filtrado pelas tarefas do Sebastian. Esse filtro eu não fiz aqui no Notion Calendar. Eu fiz esse filtro aqui no nosso Notion, tá? Então, depois a gente até pode mostrar isso também. O que eu costumo fazer?
No início da semana, eu começo a organizar as minhas atividades por mais ou menos tempo de duração. Então, o que eu faço? Por exemplo, eu tenho aqui uma série de tarefas, né? Por exemplo, inclusive um monte de tarefas atrasadas, até porque eu estou com um problema de visão e eu não consegui trabalhar quase que a semana inteira. Vocês estão vendo um monte de tarefas atrasadas, ó, ao vivo aqui, em ao vivaço. Todos os atrasos do Sebastião. Mago do Notion atrasa. Uau! Extra, extra, extra. Mago do Notion atrasa tarefas. Sim, inclusive essa semana, péssima de produção, tá, gente? Péssima. Eu vou trocar de óculos, só vai chegar no dia 28. Estar aqui ainda está sendo um baita de um desafio, porque eu tenho uma luz gigantesca e a minha vista está turva. Então, inclusive, por isso eu também estou enrolando um pouco para ler as coisas, tá? Porque eu preciso esforçar um pouquinho mais a vista, porque realmente não estou conseguindo ler direito. Mas vamos lá, o que é que eu costumo fazer no dia a dia? Então, eu venho aqui, por exemplo, na quinta-feira. Eu tenho todas essas tarefas para fazer. Então, tenho realizar o encontro, que é o que a gente está fazendo agora, e eu sei que a gente vai fazer ele lá por volta de mais ou menos às 19 horas. E ele vai ter uma duração de mais ou menos 1h30. Analisar os conteúdos que eu tinha que fazer, não vou fazer hoje, vou fazer ele amanhã. Então, que hora que amanhã eu vou fazer ele? Vamos pensar aqui. Talvez eu já esteja pronto para trabalhar por volta das 10 horas. Como é uma análise, eu vou levar um pouco mais de tempo, porque eu vou analisar, vou levantar uma série de informações, né? Eu vou dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor. O que é analisar os conteúdos? É as editorias mesmo de conteúdos que eu faço, tá? Então, vou ver quais são os pilares, o que está funcionando e o que não está. Tem um lançamento que a gente vai fazer no mês que vem. Então, vamos colocar aqui, planejar lançamento. Então, vou colocar aqui, ó, planejar lançamento entre 11 e meio-dia. Da meio-dia às 14h30 é almoço. Então, vou tentar não colocar nada lá. Aí, eu tenho que gravar um vídeo. E gravar vídeos, geralmente, envolve... eu cliquei e isso é um bugzinho da plataforma que eu detestei, inclusive. Ele pega 2 itens ao mesmo tempo. Eu odiei isso, tá? É um bug, tá, gente? E aí, eu sei que o melhor horário para eu gravar vídeo, por conta da iluminação, é por volta das 3 horas. Então, vou colocar aqui das 2h30 até mais ou menos 4 horas. Porque eu não levo meia hora para gravar vídeo. Eu levo mais ou menos 1h e meia para gravar um vídeo de 20 minutos. Por quê, Sebastião? Porque eu já sei. Entendeu? Lembra que eu falei que conforme você utiliza bloco de tempo, entre outras possibilidades, você vai criando uma inteligência, você vai captando quanto tempo você leva para fazer uma tarefa, quanto tempo você leva a outra. Essa é uma forma de você entender. Se eu sei que eu levo mais ou menos 1h30 até 2 horas para gravar um vídeo, mesmo que seja de 20 minutos, porque eu vou construir cenário, vou colocar luz, vou testar microfone, vou verificar se está tudo conectado. Se agora, nesse momento, por exemplo, o celular que eu estou utilizando como câmera para poder falar com vocês, ele tem que estar conectado para não cair a bateria. O tripé que eu utilizo, que é aquele gimbal, ele tem que estar carregado ou estar carregando enquanto eu estou gravando, para não correr risco dele desligar no meio da produção, porque esse tipo de coisa acontece, e isso vai me atrapalhar, e vai fazer... Entendeu? Um monte de coisas que são possíveis. Tudo isso leva mais do que meia hora, certo? Não é só sentar e gravar. É sentar, preparar, imaginar o roteiro, entender o que eu vou falar, etc. e tal. Nessa brincadeira, 2h30 às 16 horas eu devo terminar. Vou até jogar uma gordura aqui, 16h30, se eu terminar antes, eu pauso. Se eu terminar às 16h30, eu dou uma pausa ali de meia hora. Então, vou aqui, ó, das 16h30 às 17 horas, né? Vou dar um zoom lá embaixo, peraí. Às 17 horas, ó, vou colocar aqui, e aí eu vou escrever um case de um cliente nosso, que é o case desse caótico. Então, das 17 às 18, eu vou escrever esse case. Como eu tenho outros cases para escrever, eu vou colocar tudo junto. Eu vou colocar aqui para eu escrever na sequência um outro case, e esse daqui, que é o do Notion, eu vou deixar aqui para o meu sábado, porque eu só vou replicar o que eu vou escrever nesse anterior. Aqui na minha cabeça eu já sei tudo, tá, gente? Eu só estou mostrando mais ou menos como eu uso o bloco de tempo, só para a gente ter um exemplo e partir de algum lugar. Bom, todas essas tarefas são do Notion. Se elas são do Notion, vocês vão perceber que eu até consigo editar os títulos, ok? Eu consigo editar e ele vai editar lá no Notion. Eu consigo editar as horas, então ele vai ter um início e um fim, né? E eu consigo abrir ele no Notion. Então, vou abrir ele no Notion para a gente ver o que aconteceu com esse cartão, né? Então, ele ganhou lá um prazo com data de início, data final.
mas como é o mesmo dia, ele vai mostrar para a gente a data, o horário de início e o horário final. E se eu abrir ele aqui, a gente consegue ver que ele tem lá, ó, para nós, né? Das 16, do dia 16, das 10 até dia 16, às 11, tá? Então, ele colocou aqui para mim, bonitinho, que é os horários que a gente colocou aqui. Se eu fizer alteração aqui, ele também vai alterar lá. Então, se eu falar que eu vou fazer às 11, ele também vai alterar aqui no nosso calendário. Ele leva um pequeno delayzinho para poder fazer a atualização, mas ele atualiza lá também, ó, bonitinho. E se eu devolver ele, né, que eu falei que ia ser às 10, ele vai devolver aqui às 10 horas bonitinho para a gente, ó. E isso aqui é uma tarefa da base de dados tarefas. Então, eis aí um exemplo de como eu estou utilizando o calendário hoje junto com o Notion. E eu tenho as minhas reuniões, então vou pegar aqui umas datas anteriores. Segunda-feira passada a gente tinha treinamento, aí a gente teve um outro treinamento na quarta-feira, tem aqui uma consultoria do Paulo, tem aqui as conversas rápidas com prospects, né, que aconteceram. Então tá tudo aqui, ó. Imagina tudo isso daqui com todas as tarefas blocadas. É geralmente assim que eu enxergo no dia a dia, tá? Então, eu criei aqui as tarefas para a gente enxergar, mas na semana que vem ele vai estar mais ou menos assim. Então, ó, eu tenho uma reunião para fazer, vou colocar, talvez eu não coloque nenhuma tarefa no meio, né? Eu já sei que eu não posso fazer nenhuma tarefa entre 14h30 e 3, porque são só meia hora, talvez no máximo dê tempo de eu responder clientes, então eu não coloco tarefa que sejam importantes. Ter essa visualização centralizada, para mim, é absurdamente produtivo. Absurdamente produtivo. Eu sei que eu tenho espaço de meia hora, não vai caber para eu fazer várias coisas, não vai dar tempo de eu criar uma tarefa muito louca. Eu vou ter que escolher quais são as tarefas, quais são as prioridades, de que maneira eu vou trabalhar isso. E aí, até uma coisa interessante que me aconteceu, né? Inicialmente, as nossas tarefas, elas trabalham com prioridades, né? Vocês vão ver aqui que tem um campo chamado prioridade, que vai de P1 até P6, né? Tem tarefas que têm alta prioridade, a gente não coloca alta, média, baixa. Porque tem tarefa que é muito rápida, a gente coloca como P1. O que acontece? Essa prioridade era a maneira como eu me organizava antes. Então, eu tinha mais ou menos uma noção de prioridades 1, 2 e 3 vão ser feitas nos primeiros períodos de trabalho, de manhã, né, entre 8 e meio-dia, 1 hora da tarde. E as prioridades 4, 5, 6 vão ser feitas ao longo do dia, né, a depender, obviamente, da prioridade. Então, eu não fazia bloco do tempo, mas eu tinha mais ou menos uma noção de que horário mais ou menos eu ia fazer. E aí, como é uma base de tarefas para outras pessoas, as outras pessoas também se organizam com prioridades. Se eu tenho 2 sistemas para construir, de uma consultoria que a gente está desenvolvendo, eu vou identificar pela prioridade qual é o que eu preciso começar, né? Mesmo que eu tenha que começar os 2 no mesmo dia. E essa prioridade ela é determinada junto com a gestão de projeto, junto com o cliente, junto com o contrato, junto com uma série de fatores. Aqui, nas tarefas, eu tenho uma facilidade maior, porque eu sei quanto tempo eu levo para cada coisa e eu tenho essa noção de prioridade pessoal, porque eu estou envolvido com todos os projetos. Então, eu sei que, por exemplo, fazer análise de conteúdos é uma coisa importante, que tem alta prioridade, porque os meus conteúdos próximos dependem dessa informação. E por ela estar atrasado, eu entendo que a prioridade dela, a partir de agora, aumentou. Ela teria que ser entregue na segunda, mas não foi entregue. Então, ela vai criar uma nova prioridade. Então, eu não vou ficar mexendo nas prioridades aqui, nem vou atrapalhar as prioridades das outras pessoas que não vão trabalhar com o calendário, porque isso aqui é opcional, né, internamente. Se a Adriele, por exemplo, que está aqui online, ela quiser trabalhar com prioridades e não com o Notion Calendar, sem nenhum problema. É uma opção pessoal dela. A gente está falando de autogestão. Ela tem que saber o que funciona para ela. Se ela vai testar, também, tranquilamente, fica a critério dela. Mas eu sei quais são as tarefas que eu preciso fazer. Como eu estou num cargo de gestão, é mais fácil para mim, mais cômodo também, eu tomar essas decisões durante os momentos. Então, eu sei que, por exemplo, eu preciso criar uma KV, né, que a gente chama de Key Visual, para um evento que a gente vai fazer nesta outra cidade que eu ainda não revelei para vocês. E aí, como a gente precisa começar a divulgação, vou colocar então que eu vou fazer isso na segunda-feira. Mas eu sei que tem outras tarefas que vão ter mais prioridade, né?
Vou descartar a mudança aqui, porque ele pegou 2 itens de novo. Pronto. E aí eu sei, por exemplo, que eu vou ter outras prioridades, porque tem outros sistemas, tem outros clientes, então eu posso colocar aqui no início da minha segunda-feira. Por exemplo, eu tenho que fazer o case da pipeline, então vou colocar o case da pipeline. Nossa, eu detesto tanto quando ele faz isso, vocês não têm noção. Eu simplesmente não consigo entender porque ele está fazendo isso. Enfim, eu vou entender que existe uma outra prioridade, que eu tenho que fazer outras coisas de manhã. Então, eu vou me organizando ao longo da semana com base nesses blocos de tempos e centralizo todas as informações do que eu tenho para fazer no único lugar. Minha tela ainda está aparecendo para vocês, né? Tudo certinho. Beleza. Bom, vamos lá para o chat, gente. Vamos pegar aqui o que. Se alguém quiser fazer perguntas, levante a mão também, tá? Aproveite. Raíssa perguntou: é possível conectar as tarefas do Notion ao lembrete da Apple? Com o Notion Calendar, ainda não. Dá para você fazer isso a partir de uma automação não nativa, né? Uma automação externa, tipo Make e afins. Mas eu confesso que eu não sei como funcionam os lembretes da Apple. Eu uso o iPhone, Apple, Mac, afins, mas eu não uso os lembretes deles para quase nada, né? Eu uso tudo no Notion, e como o Notion é um aplicativo, tanto o Calendar quanto o Notion, eles são aplicativos, os lembretes, né, quando eu coloco aqui que tem essas coisas para fazer, ou no caso dos eventos e afins, quando ele emite os lembretes, ele aparece para mim lá nas notificações, então eu não preciso usar outro aplicativo, né? Sim, para a gente também. Confesso que abri o Instagram e fechei nesse intervalo. Ó, Marcel falando sobre troca de contexto, né? Faz essa troca de contexto, a gente já fica louco. Para quem tem TDAH é a morte, né? Muito melhor tudo em um só lugar. Troca de contexto para quem tem TDAH é ainda pior, porque aí a pessoa se perde com uma facilidade gigantesca, né? Troquei de contexto, já era. Vamos para um próximo contexto. Eu nunca volto para o contexto anterior. Falo por experiência própria, porque moro com 2 TDAHs, sou casado com um deles e sei exatamente como é. Michel perguntou: criar eventos no Google Agenda com páginas no Notion em anexo versus bases de dados no Notion Calendar. Quando usar um e outro, principalmente quem tem Android. Criar eventos no Google Agenda com páginas no Notion em anexo versus base de dados do Notion Calendar. Quando usar um ou outro. Se eu entendi bem a sua pergunta, Michel, vou tentar reexplicá-la de outra maneira. E aí você me disse se eu entendi. Você está aí, né, Michel? Levanta a mãozinha aí para eu saber que você está aí. Tá, legal. Então vamos lá. Eu tenho a opção de criar um evento no Google Agenda e nesse evento eu tenho a opção de anexar uma página. Vou criar um evento aqui novo. Eu tenho a opção de anexar uma página do Google em documentos. É isso que a gente está falando, correto? Não, na verdade é criar anexar uma página do Notion mesmo. Aqui é um anexo do Notion já direto. Não sei se você conhecia esse recurso. É isso. Tá, aqui ele já cria. Ou se eu crio um evento direto numa base do Notion, certo? Quando usar um e quando usar o outro, correto? É isso que eu entendi. É isso mesmo. Perfeito. Eu faço o seguinte: toda reunião que eu preciso necessariamente ter um link de Google Meet, né, porque é uma reunião, eu vou fazer pelo Google Agenda, e aí eu vou Google Agenda, tá, gente? Mas eu crio direto pelo Notion Calendar. A gente está falando Google Agenda, porque a agenda base que a gente está criando é, obviamente, o Google Agenda. O Google Calendar, o Notion Calendar não tem uma agenda própria, né? Ele precisa de uma agenda para funcionar. E a agenda, nesse caso, é o Google Agenda. Então, se eu criar um evento aqui, ó, estou criando um evento aqui, ele já está criando para mim no Sebastian Eventos e Compromissos, que é o meu Google Agenda. Então, eu posso criar aqui o evento naturalmente, e se precisa de conferência, né, do Google Meet, eu vou criar ele pelo Google Agenda e vou anexar um documento que vai ser o documento de pauta dessa reunião. Então, eu vou criar uma página no Notion, ele vai perguntar aqui qual vai ser o título dessa página. Geralmente é o mesmo título que eu uso para reunião, então coloca aqui reunião com
cliente X, por exemplo, né? E aí eu clico em criar. E aí ele vai criar uma pauta conectada, né? Ele cria uma página aqui para a gente, e aí ele vai lá para uma base que eu tenho, que é uma base exclusiva de interações que eu tenho com clientes. Ó, ele criou aqui, depois eu vou ter que colocar algumas informações, mas ele vai ficar lá disponível para mim. Eu faço isso, tá? Quando eu tenho essa necessidade de ter uma reunião com o cliente, preciso anexar um documento que vai virar uma pauta. É um evento que não precisa necessariamente de um Google Meet. Vai ficar muito a gosto do freguês, porque daí depende muito do seu uso pessoal e particular do Notion. Se você quer, por exemplo, no seu dia a dia, vamos entrar aqui na minha página pessoal, na página do Sebastião. Se eu gostaria de entrar na minha página e verificar junto com as minhas tarefas e afins, vai demorar um pouco para carregar, né, gente? Tem muita coisa, estou falando da minha página pessoal e, obviamente, estou compartilhando a tela, então demora muito mais. Mas vamos supor que eu queira ver ele aqui nas minhas listas de tarefas, um evento, uma informação, né, que eu criei eventualmente ali, eu quero ver ele aqui nesse calendário, por exemplo, aí nesse caso vai fazer sentido, mesmo que eu crie pelo Notion Calendar, tá? Porque eu tenho essa opção de criar aqui e trocar, ó, vou colocar para tarefas, mesmo que eu crie aqui, vai fazer mais sentido eu criar direto na minha base de tarefas. A gosto do freguês, depende do seu uso. Tudo que é reunião ou compromisso, eu preciso ir eu precisava ir na ótica, eu preciso ir no psiquiatra, eu preciso ir ao psicólogo, ou preciso ir, saúde mental em dia, né? Ou preciso ir ao médico, ir ao dentista, ou qualquer coisa do gênero, que envolve, eu vou até algum lugar, precisa colocar endereço, etc., eu uso o Google Agenda. Para todas as outras coisas que eu não considero útil essa informação, não preciso preencher mais do que só o título e gostaria de ver no meu dia a dia, nas minhas tarefas, eu utilizo a base de dados do Notion. Bruna Fogaça, mas que explicação fantástica, fico feliz. Tu cria uma database de tarefas e linka no Notion Calendar. Martina, é precisamente isso. Olha só, eu tenho aqui, vamos lá, eu tenho aqui uma base de dados de tarefas, né? Essas bases aqui, ó, isso aqui é a mesma base de dados, tá? Vou colocar aqui, ó, mostrar título da base de dados. O nome da minha base de dados é Baltazar Tarefas, tá? É o nome da minha base de dados. Vou ocultar aqui, só para a gente ver que lá embaixo, no meu calendário, tá? No meu calendário que está aqui, ela é a mesma base. Vejamos, ó. Vou clicar aqui, mostrar título da base, Baltazar Tarefas. É a mesma base de dados, porém aqui eu estou numa visualização de calendário e eu estou filtrado exclusivamente pelas tarefas cuja o responsável contém Sebastião. E não contém completo, tá? Porque daí vai ficar mais fácil. Uma vez feito essa visualização em calendário ou em timeline, tá? Você também tem a opção de cronograma. Eu vou clicar aqui em abrir no Notion Calendar e ele automaticamente vai gerar aqui um calendário para a gente. Ele cria aqui, ó, esse calendário e ele puxa essas informações para a gente, dá uma cor para ele que eu posso alterar também, tá? Se eu quiser. Se quiser, eu posso colocar outra cor. Por enquanto, eu estou usando amarelo para tarefas, tá? Então, eu vou deixar assim por enquanto. E aí, eu posso ir mexendo aqui, que ele vai replicar lá dentro daquela visualização que a gente acabou de ver. Odiei isso também. Vi depois que alterou vários. Nossa, sim. A Bruna está falando do bug que a gente viu aqui acontecer, né? Puxei uma tarefa e aí, ao invés de ele puxar só uma tarefa, ele puxou 2 ou 3 tarefas ao mesmo tempo. Eu detestei isso. Inclusive, eu perdi uma tarefa aqui no meio, vou ter que procurar ela depois. Essa integração é show de bola, máxima. Tenho sentido a dificuldade na migração do Google Agenda para o Notion Calendar, porque no Android ainda não tem o app do Calendar, e isso acaba me pegando um pouco no dia a dia. Pain point, sim, dores de dor mesmo. E ainda não temos uma data específica para Android, a gente já perguntou, outros embaixadores do mundo inteiro estão perguntando, porque a gente tem uma base de pessoas que utilizam Android muito maior do que uma base de pessoas que utilizam iPhone. Gabriela levantou a mão, pode abrir o microfone para perguntar. Sebastião, eu queria só confirmar uma coisa. Tu mostrou ali quando a gente marca uma reunião, né, pelo Meeting, e aí essa reunião, ela linka lá dentro de uma base de dados específica do Notion, tá? Ok.
No meu caso, eu tenho um calendário justamente de pautas, que nem tu ali, eu tenho um calendário de pautas com o cliente, né? Então, só que tem diversos tipos de reunião. Então, eu tenho 3 páginas modelo, uma página de brief, uma página de alinhamento, enfim. Se eu criar essa reunião dentro do calendário do Notion e vincular na base, quando eu abrir essa reunião lá dentro do calendário no Notion, eu consigo selecionar a página modelo? Ele vai abrir embaixo as opções de página modelo para mim? Normalmente, sim. O que vai depender é, por exemplo, no meu Baltazar Interações, que é o nome que a gente usa para essas reuniões e interações que a gente tem com o cliente, eu deixo como padrão esse interação, tá vendo? Aham. Se você deixar vazio, ele vai aparecer para você. Ah, perfeito. É, porque hoje a gente está fazendo exatamente aquilo ali que tu falou de, tipo, ficar trocando a tela. Tipo, a menina lá do contato, ela marca as reuniões, ela tem que ir no Google Agenda, marcar a reunião com o cliente, daí depois vai no Notion, cria uma ata, Não sabe? precisaria. Tipo, A ficam partir daí coisas já não precisaria. separadas. Isso, eu estava pensando numa forma de usarem tudo centralizado num único lugar. Mas então já me ajuda muito. Maravilha. Muito obrigada. Eric Wansler, não, tem o Eric. Eric foi nosso cliente aqui, ele trabalhou junto com um cliente, que é cliente dele, a gente trabalhou em conjunto numa consultoria. É bom saber que você está por aqui, Eric. Tem como visualizar a agenda por dia ao invés de por semana? Eu tenho algumas visualizações aqui em cima, então eu posso ver por dia, certo? Que é a sua pergunta. E aí eu vejo só o que eu tenho para fazer hoje. É ótimo para quem não é ansioso que nem eu. Eu gosto de ver a semana, eu tenho problema, se eu não ver o que está acontecendo no próximo dia, eu já entro em desespero. E aí eu vou ter que ficar indo e vindo, eu não gosto. Tenho como ver por semana, que é a visualização que eu uso aqui, e também uso no Google Agenda por semana. Eu prefiro essa visualização, principalmente porque eu faço muita reunião, né? Então eu acho mais proveitoso para mim a visualização semanal. E tem a visualização por mês. Então eu consigo vir aqui e ver o mês inteiro, que eu acho uma bagunça, aí já me dá uma aflição. Então, eu vejo por semana. E todos eles, inclusive, pessoas, muito importante, tá? Vocês têm aqui atalhos. É uma coisa que eu falo todas as vezes que eu tenho oportunidade. Utilizem, usem, abusem com muita força, né, Adriele? De atalhos, pessoas. Usem, abusem com muita vontade os atalhos. Ah, mas eu não lembro. Começa a usar que você vai lembrar. Isso muda a sua produtividade num nível que vocês não têm noção. Parece brincadeira e não é, tá? Quanto mais atalho vocês puderem utilizar no dia a dia, melhor. Se vocês puderem usar só o teclado, vocês vão perceber que não existe troca de contexto. Porque usar o mouse é troca de contexto, tá? O mouse é uma desgraça. Quando eu dava aula de informática, eu tinha ódio do mouse, né? Hoje eu uso porque tem que usar, mas o que eu puder usar de atalho, eu uso atalho. Então, vocês viram que tem atalho para tudo, tá vendo? Ah, eu quero ver só por um dia. Então, eu posso apertar o 1, ele vai virar um dia, ou eu posso apertar o D, ele vai virar um dia. Quero ver na semana, o wiki em inglês é semana, né? Então, eu aperto o W de wiki. Quero ver no mês, mês em português e em inglês é month. Começa com M, né? Tanto em português quanto em inglês. Então, eu aperto M. Tô sem o mouse, tá? Eu tô fazendo pelo teclado. Não mostra a tecla para vocês, mas vocês estão vendo que eu não tô clicando no mouse, certo? Então, já dá para ver que eu tô mudando só pelo teclado. Eu acho maravilhoso, tá? Isso de mover dois ao mesmo tempo acontece quando um está selecionado e a gente move o outro direto, tem que clicar fora primeiro. Tem, mas para mim são um bug, porque eu clico aqui e eu clico no outro, eu já estou clicando fora, né? O que acontece na informática? Quando eu quero selecionar 2 ou 3 coisas, geralmente eu preciso manter o shift selecionado, né? Ou eu pego o shift e seleciono 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, ou algo parecido ou similar. Se eu estou com uma coisa selecionada, eu clico no outro, automaticamente eu alternei, eu saí de um para o outro. Então, se eu mexer o outro, ele não tinha que mexer o primeiro, simples assim. Então, é um bug, isso não poderia acontecer, isso foi reportado para eles como um bug. Não é exatamente um quesito de usabilidade, tipo, a gente está usando errado, não é. Poderia ser, tá? Poderia ser. E aí a gente teria que mudar, porque se o usuário está usando errado, o item foi feito errado. É basicamente assim, tá? Quando a gente fala de design e usabilidade, o erro nunca é do usuário, o erro é de quem projetou. Se quem projetou não calculou que isso poderia acontecer como erro, ela tem que mudar. A ferramenta tem que mudar, a obrigação da ferramenta mudar.
É igual quando você está tentando abrir um pacote de biscoito, você não consegue abrir o pacote de biscoito, você se sente a pessoa mais burra do universo. Você não é uma pessoa burra. Simples assim, o design é que é o problema. Existe um livro que fala sobre isso, eu não lembro agora o nome, eu tenho ele, aí um dia eu vou lembrar, eu falo para vocês. Que é, o problema é sempre do design, gente, e é sempre do design, o design está mal feito, ponto. É basicamente isso. Se o usuário tem problema, o design tem problema, né? Entendi, obrigado. Estou colocando as tarefas manualmente no momento. Pois é, Martina, agora você já consegue fazer tudo junto. Ó. Esse nível vou demorar para chegar. Sou dependente do mouse. Tudo bem, você vai utilizando. Ctrl+C, Ctrl+D, que a gente já utiliza de modo geral, né? Você já usa bastante. Larissa colocou, adoro atalhos, não sabia desses do Notion Calendar. Tem outros, se você clica aqui fora, ó, ele aparece aqui para você, ó, atalhos úteis. Menu de comando, menu do Notion Calendar, ir para a data, todos os atalhos do teclado. Então, se eu clico aqui no interrogação, né, no teclado do mouse, na tecla do interrogação, ele mostra aqui para mim uma série de informações, ó, um monte de atalho. Não tem que decorar, né, gente? Claro, vocês usam, por exemplo, o que você usa com mais frequência? Menu de comando, que é Command K, né, eu uso com bastante frequência, opa, quase derrubei meu microfone. Então, o Command K eu uso bastante, acho que deve estar mostrando aí para vocês, né, que é esse menuzinho aqui. Command Shift K, que eu acho que não vai aparecer para vocês, que é o do Notion, que é o que vai aparecer na barra completa. Acho que a principal, no Calendar eu quase não uso muitas coisas. O S eu uso bastante, que é para criar reuniões, né, horários vagos, para poder gerar esse link aqui. Eu falo sobre isso no vídeo também. Eu acho maravilhoso isso, inclusive. Vou excluir aqui para a gente continuar. E, por enquanto, esses são os que eu tenho utilizado, tá? Os principais. No mouse, achei legal o Shift Scroll, que viaja pelo lado dos dias da semana, tipo timeline. Shift Scroll. Não sei se funciona no meu não funciona, porque eu acho que eu não estou no Shift e Scroll. Não funciona no meu. Ele não gosta de mim. No meu é Windows, aí eu não sei se tem diferença. Tem, porque é Mac, Não mas sei ele se deve ter um talvez o seu nem atalho. precise, porque é touch, né? Não é touch, não, mas não é touch porque eu estou no Mac. E o meu Mac não é touch. Eu queria ter um Mac touch. Mas deve ter um formato diferente, só não... Pode ser que funcione no aplicativo, né? Eu estou no web, e no web ele costuma ter algumas sobreposições de atalhos, né? Isso é uma coisa importante. Atalhos que funcionam no aplicativo pode ser diferente do web, porque o próprio, no caso, o Opera pode ter os seus próprios atalhos e ele pode se confundir. Funciona na visualização de dia aqui no Windows, visualização da semana também funcionou. Massa, muito bom. Quando os outros usuários com acesso de convidado na database, quanto a outros usuários com acesso de convidado na database que não tem acesso à integração Notion Calendar. Você sabe de alguma alternativa para isso? Até onde eu sei, Matheus, isso foi um bug. Se ainda não resolveu, testa de novo e me diz, por favor, porque é para ser gratuito para todo mundo, inclusive convidados, tá? A gente reportou isso lá na comunidade de embaixadores e eles nos reportaram que era um bug, que eles iam subir. No dia que a gente reportou, até mandaram no grupo também, no nosso grupo Notion Sampa. E aí, no dia que mandaram no grupo, eu também fui lá para ver se mais alguém tinha reportado. Já tinha um outro embaixador que tinha reportado. E aí, o pessoal da equipe do Notion Calendar nos informou que eles iam subir uma atualização ao final do dia que ia resolver isso. Isso faz semana já, tá? Ou só comprando licença. Não, então é um bug, é para ser um bug, tá? Amanhã eu vou me programar para assistir seu vídeo sobre o Calendar. Estou atrasada nessa novidade. Sem problema, Isa, você vai gostar. E lá tá bem explicadinho, bem detalhadinho de como usar o Calendar, inclusive como conectar, tudo bonitinho. Turmas, dúvidas sobre calendário, sobre o Notion Calendar, sobre produtividade, sobre isso que eu mostrei, outras coisas que estão relativas, ou a gente parte para o próximo tópico, que são os botões? Fala para mim. Coloquem aí no chat para mim. Botões ou dúvidas? Quem quiser que a gente mude para o botões, só colocar botões, tá? Para mim está demorando bastante para sincronizar o Calendar com a visão de database.
Dá uma conferida, você está usando o navegador, qual navegador que você está, testa em outro navegador, às vezes alguma coisa nesse sentido. Usa o desktop, o aplicativo, às vezes o aplicativo pode ser o problema, né? Se você usa o aplicativo, tenta no navegador. Aqui dentro eu gosto de usar tudo nas aplicações, eu acho que as aplicações costumam funcionar melhor. Botões, 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 botões. Então, vou partir para botões. Vamos falar de botões. Bom, para botões, eu vou usar 2 lugares, tá? Então, a gente vai usar aqui o nosso encontro, a nossa página de encontro para criar, e depois eu vou utilizar os exemplos que eu tenho do meu para a gente poder brincar com eles, tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que existem 2 tipos de botões agora, né? Basicamente, existem os botões tradicionais, que ele é considerado um bloco avançado, né? E aí eu tenho várias opções de execuções com ele, né? Então, posso clicar em botão e, por exemplo, pedir para ele adicionar uma informação, como inserir um bloco de texto, né? Então, vou fazer isso aqui como um exemplo, ó, insira um título 1, certo? Vou colocar aqui novo título, só para a gente ter um parâmetro, tá, gente? Não vou me estender demais. Então, se eu clicar aqui, ele vai criar um título 1 embaixo, ó, vai criando um em cima do outro, certo? Com algumas opções, né? Eu poderia pedir para ele colocar, por exemplo, acima do botão, né? Então, se eu clicar agora, ele vai colocar em cima do botão, cada vez um em cima do botão e por aí vai, certo? Então, tem essa opção de botão, que já dá para a gente fazer uma série de coisas, né? Dá para a gente brincar com muitas opções aqui. Não quero deletar por quê, gente? A segunda opção que a gente vai ter aqui, que é a dos botões que eu estou mencionando para vocês, deixa eu dar um Command R, porque ele está me irritando aqui, que ele não quer deixar eu excluir as coisas. Vou deixar ali o outro aberto. A segunda opção de botão que a gente tem é a do botão dentro de uma base de dados, onde a gente cria um botão que pode fazer alterações exclusivamente em páginas específicas. Daí eu vou mostrar alguns exemplos de como a gente está utilizando, e é claro, vocês podem tirar dúvidas e a gente testar outras opções, tá? A gente ainda tem um tempinho para isso. Vou criar uma base de dados inline, qualquer base de dados aqui, tá? E vou colocar, ó, botões Notion Sampa, só para a gente ter esse exemplo. Vou excluir, não, vou até deixar essa tag aqui, não, melhor, né? Vou excluir essa daqui, e vou colocar um exemplo bem comum, que é o exemplo de status, tá? Vou colocar aqui status, pronto. Então, vamos supor que a gente tem aqui tarefas, tá? O que faz o nosso botão? Ele gera ações a partir do momento que ele é clicável, exclusivamente naquela página ou a partir daquela página, né? São opções que a gente tem. Vou criar aqui um botão, vou colocar aqui, ó, botão, ele aparece como item novo para a gente, né? E vou dar um nome para esse botão de concluir tarefa. Concluir, e vou colocar assim, ó, concluir tarefa. Na minha concepção, né, o botão a propriedade do botão, né, botão de base de dados, ela vai ser principalmente útil para pessoas que trabalham com equipe, mas também para pessoas individual. Só que, na minha concepção, para a equipe vai ter um plus, porque imagina o seguinte, quem aí trabalhar com outras pessoas vai entender do que eu estou falando. Às vezes você cria um sistema lá de um jeito específico e você não pode bloquear a página, porque todo mundo precisa ter acesso a tudo que está ali. Se você bloqueia a página, por exemplo, a pessoa não consegue mover o cartão de um status para outro se você estiver utilizando o Kanban. Ela tem que abrir o cartão para poder fazer essa alteração. E isso pode causar um problema, né? Que a pessoa pode não conseguir fazer isso. E é meio chato, porque aí o que acontece? Ela pode arrastar esse cartão e arrancar o cartão do Kanban. E aí, eu coço a cabeça aqui, porque eu fico doido quando esse tipo de coisa acontece. É só você arrastar o cartão do não iniciado para concluído. Mas a pessoa consegue arrastar 10 cartões para fora da base de dados.
e quebra tudo, e aí fica desesperado e não sabe o que fazer, e não sei o que lá. Então, quem trabalha com muitas pessoas sabe que tem esses pequenos problemas de usabilidade. Sim, são problemas de usabilidade. O Notion tinha que ter um pouco mais de restrições específicas, né? Do que é possível ou não fazer. A gente burla em alguns casos, né? Pode editar conteúdo, mas não pode alterar a propriedade, pode só visualizar algumas coisas, não pode nem editar, mas nem tudo dá para a gente burlar. Com um botão, por exemplo, eu poderia evitar que a pessoa clicasse em outros lugares, porque ela só precisa clicar no botão. Eu só preciso ensinar a pessoa a clicar no botão, não preciso ensinar o Notion para ela. Eu preciso ensiná-la a usar o sistema. E botões me ajudam a ensinar o sistema. Então, no exemplo que a gente está dando aqui, eu quero que esse botão, ele conclua a tarefa, ele modifique o status de qualquer lugar que ela esteja, não iniciado, em andamento, para concluído, tá? Então, eu quero que ele faça isso, é isso que eu quero que esse botão faça. Então, é isso que eu vou pedir para esse botão fazer, ó. Vou lá em rótulo, né, coloquei lá concluir tarefa, o que eu quero que o botão faça? Adicionar ação, e aí eu quero que ele edite, ó, uma propriedade. Aí, coisas importantes para a gente entender. Antes dessa linha, ele tem algumas opções. Adicionar página em outro banco de dados, editar páginas em qualquer outro banco de dados, mostrar confirmação, que é aquele balão, né, quando deseja continuar, e abrir página, que também pode ser qualquer outra página. Essa ou outras páginas, se eu estiver trabalhando com fluxo. E eu posso fazer várias ações, tá? Eu estou mostrando uma só, mas eu posso fazer várias ações. Então, posso colocar assim, adicionar 10 subtarefas. E ele vai adicionar 10 subtarefas. E aí eu crio 10 subtarefas. Posso criar quantas ações eu quiser, né? Eu vou clicar aqui uma vez em adicionar ação e vou pedir para ele fazer uma coisa só, mas eu posso fazer quantas vezes eu quiser, tá? E aí, ó, embaixo dessa linha, eu tenho duas propriedades, que é o título, tarefas, e o status, que são as propriedades desta página, desta base de dados, certo? Então, como eu quero que ele modifique o status dessa página, então vou clicar aqui em status, ele vai ter aqui a opção, né? Vou colocar concluído, e aí ele mudou aqui, ó, edite esta página, ok? Tá lá, ó, esta página já está selecionado, porque eu poderia pedir para ele fazer em outro banco de dados, e ele vai editar, movendo o status para concluído. Posso editar outra propriedade, se eu quiser, ou posso adicionar mais outras ações. Não é o que eu vou fazer agora, tá? Vou deixar só esse aqui por enquanto. Vou fechar aqui, não precisa salvar, não tem botão de salvar, e vou usar o exemplo aqui, ó, concluir tarefa, concluir tarefa, concluir tarefa. Ponto número 1. Já existiam automações, né? Já existiam automações. Ponto número 1. Não precisei entrar na tarefa, não precisei criar um botão na tarefa, não precisei criar um botão com bloco sincronizado, que é o que a gente estava fazendo antes para burlar algumas coisas. Então, eu quero que um botão nesta página funcione para esta página exclusivamente, eu preciso sincronizar ou criar um botão dentro de um template, né? Eram algumas das opções que a gente estava usando antes. Não preciso mais. Já existe aqui esse botão e ele já faz o que eu quero. Especificamente no caso de status, ele não vai funcionar como ativador, né? Eu não posso clicar nele de novo, ele não vai voltar para não iniciado, tá? Então, se eu quiser que ele tenha um botão para progresso ou um botão para não iniciado, eu vou ter que criar um botão para cada fase. Então eu tenho aqui 5 fases nas minhas tarefas. Eu teria que criar um botão para cada fase? Por enquanto, sim. A gente já deu como sugestão a possibilidade de eu ter um botão, um único botão que fale assim, avançar, por exemplo. E aí ele sai de não iniciado para em andamento, e se eu clicar de novo, ele vai para concluído. A gente já sugeriu isso para o Notion, né? Vamos ver se eles vão fazer isso em algum momento ou não. Outro ponto interessante, os botões funcionam de uma maneira mais rápida do que as automações convencionais. As automações do Notion, ela tem um delay de mais ou menos 4 a 5 segundos, às vezes menos, né? Aqui eu clico, ele já faz. Ele não dá nem tempo de pensar. O processamento dele é imediato, né? Eu cliquei e ele já fez, tá? Exemplos de como a gente pode utilizar esse botão. Vamos lá. Eu tenho aqui dentro das minhas tarefas. Deixa eu pegar a tarefa que a gente está hoje aqui, ó, realizar encontro, né? Vou abrir a tarefa para a gente ver. Vou colocar aqui como página centralizada.
E aí, veja só, eu tenho aqui um botão chamado iniciar, um botão pausar e um botão chamado entregar. Esses botões, eles estão configurados com uma série de ações. Eu vou abrir o iniciar para a gente ver, né? Veja só. Esse botão aqui, ele está assim, ó. Quando o botão é clicado, ele vai editar essa página para em progresso. Então, ele vai tirar a página para em progresso, ok? É a primeira ação que ele vai fazer. Depois, ele vai adicionar uma página num outro banco de dados chamado Baltazar Timesheet, que é uma outra base de dados que a gente tem. E ele vai criar num formato chamado registro, né? Então, ele vai criar lá no modelo chamado registro e vai associar, porque são bases de dados relacionadas, a essa tarefa. Então, ele vai associar essa página aqui lá. O que mais ele vai fazer além disso? Lá dentro dessa página que ele acabou de criar, né, a página de registro, ele vai colocar o início como agora. Então, ele vai dar a data e a hora do momento que o botão foi clicado, vai alterar o status lá do registro para início e vai marcar a pessoa que clicou nesse botão. Pessoa que clicou nesse botão. Então, ele vai fazer duas coisas. Uma nesta página e uma série de edições na outra página, que está numa outra base de dados. Um único botão vai fazer isso. Isso é o meu timesheet, né? Quando eu clicar aqui, vamos lá. Nesse momento, ó, vamos ver aqui, ó. Adicionar registro está vazio, né? Não tem nenhuma página linkada aqui, que é essa outra base de dados que a gente tem, que são os nossos timesheets. Vou abrir ela para vocês verem as propriedades que eu mencionei. Aguardando ela abrir aqui para a gente ver, tá? Mostrar como tabela, quadro. Essa semana, vamos ver aqui. Todas estão por... Tudo bem. Qualquer uma delas serve. Então, tem lá, ó, início, né, que a gente tinha falado, que ele vai setar como agora, certo? Status, que a gente tinha falado que ele vai setar como início. Tem uma série de fórmulas aqui, né? Pessoa, que é a pessoa que clicou, e o status original, que é o status da tarefa, tá? O status que a tarefa tem, que também está puxando uma série de outras informações. Vamos clicar em início aqui, ó, iniciar. Então, ele mudou aqui o status da tarefa para em progresso, ok? E ele criou uma nova página de registro de tempo. Então, agora, registro que estava vazio, criou. Vou abrir essa página para a gente ver se ele fez as edições que eu pedi. Agora, nesse momento que a gente está fazendo, são 20 e 40, né? Então, ele associou a tarefa, está carregando aqui para a gente. Olha lá, realizar o encontro, né? Colocou lá o horário que eu cliquei nele, né? 20 e 40. Não tem nada em pausa, porque ele não vai fazer pausa agora. Status para início, não está calculando nenhum tempo. Status da tarefa que a gente está, que é um roll-up isso daqui, certo? Em progresso, pessoa que clicou, que foi eu, Sebastião. E aí eu falo, legal, né? Estou aqui fazendo a minha tarefa, tudo bonitinho, vamos supor, tá? Vamos supor que eu iniciei essa tarefa no horário da nossa reunião aqui. São as 19 horas, tá? Então, vamos supor que eu iniciei as tarefas. Coisas interessantes a saber, né? Aqui em cima eu tenho um bloco de progresso. Então, eu vejo assim, quais são as minhas tarefas em progresso. Isso para eu poder lembrar de pausar, que eu sempre esqueço, né? Então, eu resolvi criar um negócio amarelo que me chame a atenção para eu clicar no botão pausar. Eu preciso abrir esse cartão para clicar nesse botão? Não preciso. Eu preciso abrir esse cartão para mover ele para pausa? Não preciso. Eu nem preciso clicar nesse cartão, eu só preciso clicar no botão. Então, eu vou clicar aqui, ó, em pausar. O que ele vai fazer? Ele vai tirar o cartão aqui do em progresso, porque ele pausou a minha tarefa. E eu vou abrir a tarefa para a gente ver, ó, ela está aqui embaixo, né? Vou clicar ela aqui. Vou abrir como página centralizada, só para a gente ver melhor. Ele pausou aqui a nossa tarefa e ele disse que já se percorreu 1 hora, né? Porque eu cliquei em iniciar às 19 horas. Como eu fiz a alteração aqui, ó, agora ele colocou 20 e 42. E aí, o botão pausa, ele faz uma série de outras coisas. Então, primeira coisa que ele vai fazer, o botão pausar. Nesta página, ele vai mudar o status da tarefa para em pausa. Naquela página que corresponde a uma série de informações, ele vai mover o status para pausa e vai colocar pausa para agora. Pausa que estava vazia e time que estava vazia foram preenchidas. Time é uma fórmula, né?
E inicia e pausa são os agoras que ele acabou de colocar. Raíssa, queria uma página de tarefa assim. A gente vende uma página de tarefas. Inclusive, o meu sistema inteiro está à venda, tá, gente? Chama-se Nexus. A gente tem uma página de venda só exclusivamente para ele, incluindo esse timesheet. Só não está com os botões ainda, tá? A gente não colocou os botões, não subiu a atualizações de botão, mas desses botões que eu estou mostrando para vocês. Mas existem botões lá de timesheet também, tá? Então, tá tudo aí, ó. Pois entrem lá no sebastianbaltazar.com.br, quem quiser, que é um sistema completo aí para quem trabalha em equipe principalmente, tá? Bom, seguindo aqui para o nosso momento. Quando colocar os botões, eu vou atualizar sim. Na verdade, sim, eu atualizo com frequência, né? O Nexus está na versão 1.0.3. Então, já teve uma série de atualizações que a gente fez, e aí quando eu atualizo, eu mostro como atualizar para as pessoas, para quem já tá, quem é comprador, tá? Então, quem comprar agora também consegue pegar as atualizações depois. E aí eu tenho uma outra que se chama entregar. Vamos lá. O que vai acontecer? Por que eu coloquei iniciar, pausar e entregar? Nem todas as tarefas a gente inicia e acaba. Às vezes, a gente inicia uma tarefa, por algum motivo a gente tem que pausar, sair, vai almoçar, não terminou, e depois a gente volta. Então eu vou voltar à tarefa de novo, vou clicar em iniciar, e aí vamos lá naquela nossa visualização de em progresso, só para a gente continuar o nosso exemplo de cotidiano, né? Tá aqui o nosso realizar o encontro. E tá aqui o botão entregar. Inclusive aqui o que é interessante eu estou mostrando só essas duas informações, porque é só isso que eu preciso. Então, vai dar 9 horas em algum momento, né? E eu vou clicar em entregar. Então, 21 horas, ele acabou, eu concluí a minha tarefa. E aí, pronto, ele calculou lá quantas horas eu levei nessa tarefa, o projeto vai ter lá suas horas calculadas, e eu não preciso mais me preocupar com isso. Especificamente hoje, eu esqueci de trazer garrafa de água. Então, eu tô com a voz meio assim, gente, meio anasalada. Eu tô falando muito. Bom, tá aí um exemplo de como a gente pode usar os botões. Aqui eu usei como timesheet, né? Outra forma que eu estou utilizando os botões de propriedade dentro do conteúdo. Vou abrir aqui mais uma para vocês. Perguntas. Como fica a questão das subtarefas no Notion Calendar? Ele aparece, se tiver data e tiver na mesma visualização, ele vai aparecer como uma tarefa normal. Ele não tem uma visualização diferente no Notion Calendar. Ele vai aparecer como se fosse uma outra tarefa. Não mostra para você que é uma sub, tá? Ok, vamos mostrar aqui no conteúdo. Existe alguma expectativa para a propriedade, o botão estar disponível dentro da propriedade fórmula? Eu não sei se eu entendi a pergunta, né? Porque na fórmula não daria para colocar o botão. No máximo, referenciar o botão na fórmula. Se for essa a pergunta, já vi o pessoal pedindo, mas colocar o botão dentro da fórmula não seria possível. É o que eu falei, né? Tá. Ok. Então, lá dentro dos meus calendários de conteúdos, eu tenho aqui um botão que eu uso para aprovar as pautas. O que acontece? Por exemplo, ó, eu tenho esse conteúdo aqui, que eu vou colocar para ser para amanhã, dia 16. Então, a Adriele já vai receber daqui a pouco alguma outra coisa. Esse aqui vem para cá. E aí, o que esse botão ele faz? Ele move o meu responsável, ele move o meu status de aprovação para agendamento, né? Isso que ele vai fazer aqui. E aí, uma coisa interessante, né? É que eu tenho uma automação que toda vez que uma tarefa entra em agendamento, ó, estou cruzando as informações. Eu tenho um botão que vai aprovar a pauta, vai mover ela para agendamento, e tem uma automação que toda vez que ela move para agendamento, ela vai fazer algumas coisas, como, por exemplo, criar uma página de tarefas de agendamento, porque a Adriele precisa lembrar de fazer isso,
e alterar o responsável desse cartão. Então, vamos ver ele fazendo isso daqui na prática. Vou clicar aqui em aprovar. Ele vai mudar para agendamento. E aí, agora, a automação vai entrar em ação. Criou aqui o responsável, Adriele. Poderia fazer tudo no mesmo botão, tá, gente? Eu só estou mostrando os dois juntos, porque eu ainda não coloquei tudo no mesmo botão. Né? A minha ideia é migrar tudo para o botão. E criou uma tarefa aqui chamada agendar post, para o dia 15, hoje. Ela precisa agendar hoje esse post que vai ir amanhã. Deixa eu ver se eu vou aprovar o post de verdade, ao vivo com vocês, porque daí eu não tenho que pedir alteração e ela não vai agendar lá sem querer, tá? Ó, vocês vão ver o post que vai sair amanhã já. Que bacana, ó. Como vocês são privilegiados. Dá para relacionar uma data a um botão? Explica melhor sua pergunta, Raíssa. Posso falar aqui no áudio? Pode, claro. Então, tem, por exemplo, uma página que eu uso de propostas, né? Eu coloco ali, eu listo as propostas que eu enviei, que está em andamento, em negociação, enfim. E aí eu fiquei pensando que se eu coloco um botão ali de criar essa tarefa, eu posso agendar quando eu vou começar a criar essa proposta. E aí eu queria que ao apertar esse botão, eu possa agendar diretamente lá na tarefa a data em que eu vou fazer essa criação. Deu para entender? Deu para entender, mas não dá para fazer, não por causa do botão. Não dá para fazer porque esse tipo de data dinâmica, que é o que a gente vai chamar de dinâmico, é a data, o Notion só tem dois tipos, ou é hoje ou é agora, entendeu? Sim, eu vi eles. Então eu não tenho como, por exemplo, pedir para ele colocar daqui a uma semana, ou daqui a 3 dias, ou baseado numa outra informação. Até dá para a gente burlar com algumas fórmulas, mas não é tão... simples assim de explicar. Não que não é simples de explicar. É mais assim, até dá para a gente fazer um encontro melhor e ver um pouco mais de fórmula avançada, etc. Mas não por conta disso. E sim porque eu não acho muito confortável. Eu acho meio chato ter que fazer todo um auê para você poder agendar a data. Eu acho que, de novo, eles precisam resolver esse problema de dinamismo, porque o ideal seria eu poder falar assim, clico no botão, e aí ele agenda isso daqui para amanhã, ou para daqui a 3 dias, de maneira dinâmica. A partir de hoje, conte uma semana. A partir de hoje, conte 3 dias. Que eu não sei, sinceramente, qual é a dificuldade que eles estão tendo de gerar isso para a gente, entendeu? Eu cheguei a pensar também que dentro da tabela a gente pode escolher aquele modo data, né? Sim. E aí eu poderia escolher data, colocar o nome da proposta e clicar no botão. Mas também não funcionou aqui, o botão identificar essa data e gerar uma tarefa com a mesma data lá. Ele não identifica o botão. Não, ele só identifica agora ou hoje. Ou hoje, é realmente uma particularidade do dinamismo do botão. Do dinamismo Entendi. Da data, obrigada. Da data. Imagina. Obrigada. Vendo o post em primeira mão. Sim, Babi, você está vendo em primeira mão. O Curitiba comenta Nexus aqui embaixo. Ó. Tem o Nexus aqui embaixo, tá vendo? Eu já vou ter que abrir um mini chat aqui para poder falar. O próximo post tem que ter a palavra Nexus e etc. Automações, coisas que eu amo. Mas isso eu não vou fazer com vocês online, não, porque aí também já é demais, né, gente? Não que eu não possa mostrar, tá? Eu só tô falando que eu não quero tomar o tempo de vocês. Então, tá aí. Outro exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui um adicionar conteúdo, né? O que acontece? Eu tenho uma propriedade de botão que, quando eu clico nele, ele vai adicionar um conteúdo dentro dessa página, porque eu trabalho com curadorias. O que é uma curadoria, né? Eu tenho aqui uma pauta principal, por exemplo, aqui eu tenho uma pauta chamada 90 atualizações. O Notion fez, em 2023, 90 atualizações de produtos, certo? E aí eu coloco aqui esse conteúdo e coloco ele como conteúdo de curadoria. Para quem cria conteúdo, isso daqui é sensacional, tá? Como ele é uma curadoria, eu não vou parar
todos os dias sozinho, né? Eu preciso escalar. Escalar geralmente envolve delegar. Então, eu tenho uma pessoa que vai ler essas 90 atualizações e vai criar uma série de posts baseados nessas curadorias. Então, eu falo para ela aqui, Aimee, em 2023 o Notion fez 90 atualizações, podemos criar posts simples, especialmente em collab com o Notion Sampa para essas atualizações. Segue material. Está aqui o material original, ela vai lá no material. Aí ela fala, legal, então o Notion fez 90 atualizações. Sobre que atualização é legal a gente falar sobre? Ela vai fazer isso a cada quinzena, tá? Então ela vai vir aqui e vai falar, eu vou falar sobre... pegar essas top 10 aqui. Vou falar sobre o Q&A, que é o Notion Responde, que é uma atualização incrível. Inclusive, tem até um GIF. Eu posso reutilizar, né? Eu posso até pegar esse GIF aqui e colocar. Então eu vou falar sobre isso. O que ela vai fazer? Ela vem aqui em adicionar conteúdo, clica em adicionar conteúdo, e aí ela coloca aqui, Notion Responde. E cria o post. Vai ser um post de simples. Como eu cliquei, ó, o responsável veio para mim, né? Mas ela poderia vir para ela, porque é ela que clicou no botão. E aí ela coloca aqui qual é o texto da imagem, qual é o texto legenda, e enfim, ela planeja o conteúdo, tá? Mas o que vai acontecer? Ó, percebe que agora o curadoria está 90 atualizações? Se eu quiser saber todos os conteúdos que ela fez aqui, ó, dos 90 atualizações, eu consigo acompanhar aqui embaixo. É a mesma base de dados, tá? É a mesma base de dados. E aí eu peço para ele criar aqui. Um outro botão que eu estava utilizando esses dias, por enquanto só eu estou utilizando, adicionar tarefas, são tarefas de vídeo, né? Então, toda vez que for um vídeo, deixa eu ver se é o mesmo botão ou não, adicionar, ó, que gerar conteúdo e editar conteúdo. Então, ele já vai, ó, gerar, ele vai criar 3 tarefas para mim. Então, sempre que for um vídeo, ele vai criar uma tarefa chamada gerar conteúdo para mim, ele vai criar uma tarefa chamada produzir conteúdo, que também é para mim, e vai criar uma outra tarefa chamada editar conteúdo, agendar conteúdo, né? Que é para a Adriele. Então, ele vai criar essas 3 tarefas automaticamente, e essas 3 tarefas vão estar vinculadas a esse conteúdo. Vamos pegar um conteúdo de YouTube para eu mostrar para vocês como que ele cria, né, esses conteúdos, essas tarefas. Vamos lá, pegar um conteúdo de YouTube. Inclusive, tem conteúdos atrasados. Esse aqui, por exemplo, que eu deveria ter feito para subir hoje. Não vou subir, né? Mas, enfim. Nem gravei, gente. Ossos de quem não está conseguindo ler direito, tá? Eu estou impressionado que até agora eu estou aqui e não me deu dor de cabeça. Então, tem, ó, gerar conteúdo, editar conteúdo, agendar conteúdo. Tá aqui as tarefas certinhas, cada uma com as suas respectivas datas, não iniciados, Sebastião, Adriele. Pronto, tá tudo aqui para Adriele certinho, bonitinho. E aí, lá nas nossas tarefas, né, você vai pegar aqui, ó, vou colocar isso para amanhã, dia 16, que a gente já viu lá no nosso calendar, né? A gente já viu essa tarefa aqui, ó, que é gerar conteúdo Notion Creators. Episódio 1, que eu falei que eu vou gravar amanhã. Ó, série Notion Creators, episódio 1, formas de monetização. Eu disse que eu ia falar sobre isso, né? Sobre como monetizar conteúdo no Notion. Então, tá aí. Então, é mais o que um botão faz também. Por enquanto, é essas 2 maneiras que eu estou utilizando o botão. Para conteúdos de curadoria, eu criei um botãozinho aqui, simples, besta, coisa assim... banal, eu sou super fã de botões, tá, gente? Perceba que eu tenho aqui, ó, curadoria, priorizado, sem prioridade. Então, eu estou dizendo assim, Aimee, essas curadorias que estão aqui em cima, elas são os tópicos que eu preciso falar, porque estão relacionados aos produtos, estão relacionados a alguma campanha, coisas do gênero dos próximos dias. Essas que estão aqui embaixo não têm prioridade. Então, primeiro, essa próxima quinzena de conteúdo me entrega conteúdo com essas informações, antecipação do ano, Notion Creators, planejamento empresarial, métodos de criação, Notion para iniciantes. E aí eu posso falar a qualquer momento o que eu quero priorizar e o que eu não quero. E aí eu criei um botão que ele vai aumentar ou diminuir a prioridade simplesmente clicando neles. Então, por exemplo, e agora eu vou dizer que planejamento empresarial não tem mais prioridade, então eu vou despriorizar.
baixei a prioridade, ele vem aqui para despriorizar, sem prioridade. Ah, não, eu quero que ele continue tendo, deixa eu dar um Ctrl Z. Ah, eu quero que editorias tenham prioridades. Então, eu vou subir a prioridade. E aí ele vem para cá, ó, editorias. Despriorizar, ele volta para cá. Simples assim, bem simples. Botão, banal, uso banal. Por que eu falo que eu uso banal? Eu não preciso abrir o cartão, eu não preciso pensar muito. Eu entendi que para cima prioriza, para baixo desprioriza. Ponto, acabou. Nem sei se existe despriorizar, mas ele tira a prioridade. E é isso que eu preciso saber. Ah, depoimento precisa de prioridade. Pronto. A e-mail vai vir aqui na próxima quinzena e vai olhar, isso está aqui. Então, deixa eu ler do que se trata e criar alguns conteúdos com base nisso. E aí ela cria os conteúdos que estão aqui. E acabou. Aí eu falo, semana que vem eu vou fazer uma avaliação e vou dizer que depoimentos não faz sentido para a próxima quinzena. Então eu tiro aqui e a gente continua trabalhando sem a necessidade de ficar fazendo 300 reuniões. Se eu estou dizendo que isso daqui é prioridade, a minha próxima quinzena tem que ter pelo menos um conteúdo em cada um desses lugares. Acabou. Até mais fácil, inclusive, de eu avaliar ela, né? Tipo, saber se a gente está conseguindo trabalhar certo ou não. Eis aí mais um exemplo de uso de botão. Perguntas, dúvidas? Mandem. Nós estamos no finalzinho do nosso dia, tá? Ó, conteúdos de hoje, né? Deveriam ser postados hoje, mas não vão. Tem que revisar meu cronograma de novo. Tão triste. Tu pode mostrar como tu organiza os conteúdos de social media? Martina, eu tenho um vídeo, vou até ser mais específico com você. Gente, eu ando sendo esse tipo de pessoa. Assiste um vídeo meio... É tão bom você ter conteúdo para poder indicar para as pessoas. Antes eu não tinha nenhum vídeo para indicar. Agora eu tenho vídeo de tudo. Tudo que você fala, eu tenho um vídeo. Eu vou te mostrar, vou te mandar o vídeo, porque eu mostro com mais detalhes. É até grande, ó. Planeje, crie e organize seus conteúdos. Como que eu faço isso com esse template que eu mostrei para você agora. Tá um pouco diferente, tá? Ele vai sofrer uma atualização, mas o importante é você entender a lógica. Não sei se você vai querer comprar ou não, mas você vai ver como eu organizo, já vai te ajudar bastante. Tem um pouco de diferenças do que tá aqui agora, porque ele sofreu algumas alterações, e aí provavelmente na próxima versão do PMC vai sofrer alterações também, né? Tipo os analytics e coisas do gênero. Mas tem aí, pode assistir com mais calma, que você vai gostar. É longo, tá? Tem 42 minutos, mas ele é bem detalhado, tá? Super detalhadinho. Mais dúvidas, pessoas? Perguntem. Tragam seus pontos. Entenderam sobre o botão? Gostaram? Vocês estão utilizando os botões? Alguém já está utilizando? Conta pra gente aí. Não está utilizando? Amei os botões, obrigadas. Ótimo, fico feliz. Coloquem aí para mim quem já está utilizando o botão. Como que você... o botão de propriedade, né? Propriedade, botão, não os botões convencionais. Enquanto vocês colocam aí para mim, vamos aos recadinhos finais da comunidade, tá? E aí a gente já começa a partir para o nosso encerramento. Teremos encontro em São Paulo em março, ou na última sexta, ou no último sábado. Se for sexta, vai ser à noite, entre 18 e 19 horas. E se for sábado, provavelmente eu vou tentar fazer o dia inteiro, né? Pegar uma diária para a gente poder falar bastante. A temática principal do nosso encontro de março, tá? Vai ser o único evento gratuito que eu vou fazer com essa temática, então prestem bastante atenção nisso. Vai ser sobre monetização com Notion. Vai ser a única vez que eu vou fazer esse conteúdo de graça, tá? Que eu vou trazer outras pessoas, conversar, mostrar número, falar o que a gente faz, porque é óbvio que eu vou lançar um produto sobre isso, né? Se isso não era óbvio antes, está sendo óbvio para vocês, como eu sempre sou muito sincero, né? No que eu vou vender, não gosto de ficar fazendo merchan à toa, tá bom? Encontro presencial online é transmitido ao vivo? Infelizmente não, pois existe um custo, e esse custo é muito alto, principalmente em São Paulo. Em São Paulo, você quer tomar tomar um café com pão de queijo, eles te cobram um rim e metade do seu fígado, e aí não dá para a gente fazer, infelizmente. Se vocês tiverem alguém que vocês recomendam, que vai fazer na faixa 0800,
porque gosta do Notion, participa da comunidade, eu estou sempre abertos, tá? A fazer a transmissão. É chato fazer transmissão de evento ao vivo, envolve muita coisa. Wi-Fi, internet, local, câmera, equipamentos, etc e tal. Até tem empresas, né, de uma pessoa que, não sei se está aqui online, mas que já fez orçamento para mim e tal, mas é caro, eu não consigo bancar. Quem banca a maior parte do evento é o Notion, tá? Agora, a minha ida, a minha volta, a minha estadia, a minha alimentação para poder participar do evento, ela é totalmente do meu bolso, por isso que eu reduzo o máximo que eu puder os custos, tá? Então, infelizmente, não vai ter online, tá? Nos eventos. Não vai ter online. Que dia? Ou dia 26 ou dia 27, na última sexta ou no último sábado de março. Saberemos nos próximos dias, eu aviso na comunidade e aviso também por e-mail, tá? Primeiro encontro presencial do ano, primeiro encontro do trimestre, né? Lembrando que a gente faz um encontro por trimestre presencial em São Paulo. Qual é a outra cidade que eu fiquei falando aí várias vezes que a gente vai fazer? A gente vai fazer Belo Horizonte. Para quem é de Minas Gerais, para quem mora perto de Minas Gerais, para quem tem acesso a Minas Gerais, nós estaremos em maio, no dia 18 de maio, para ser específico, durante um dia inteiro para a gente conversar sobre Notion. A temática específica ainda não foi decidida, a gente deve falar sobre vários assuntos e provavelmente a gente deve levar novidades, coisas que o Notion lançar daqui até maio, a gente deve trazer essas informações lá. Se você ou alguém aqui, ou vocês conhecem alguém que é de Minas Gerais, avisa essa pessoa que vai ter um encontro presencial em Minas Gerais, e se você é de Minas, eu vou adorar te ver por lá. Lembrando, todos os nossos encontros, sejam online ou presenciais, são gratuitos. Então participem, gente. É gratuito, é de grátis. Participa, vai ser legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente já fez 5 eventos presenciais, faz um esforcinho. Para quem pode ir para São Paulo, vai para São Paulo. Para quem pode ir para Minas, vai para Minas. E aí a gente consegue se encontrar. Se organizar tudo direitinho, a gente consegue até rachar um Airbnb, tá? A gente é dessas que se organiza bonitinho, a gente até racha um Airbnb. Outro recado que eu tenho para dizer, não, é só esses mesmo que eu tinha. Esqueci alguma coisa, Adriele? Tem algum recado que a gente precisa dar? Acho que não, né? Eu acredito que não, acho que já foi tudo. Maravilha. É isso, então, turma. Ninguém teve perguntas, eu acho que basicamente é isso mesmo, né? A gente falou de gamificação esses dias, eu estou com um workshop aberto, vocês devem estar recebendo vários e-mails meus e provavelmente vão receber por mais alguns dias. Lembrando que a partir de amanhã é o último dia que vai estar com desconto, tá? O workshop vai ser ao vivo, online, no dia 2 de março. E aí a gente vai aprender a fazer esse painel aqui que vocês estão vendo, que é um painel gamificado, mas a gente vai aprender algumas outras coisas, porque eu ainda não terminei o meu painel de gamificação e eu vou mostrar tudo que envolve gamificação dentro do Notion e como tornar todas essas coisas dinâmicas, automáticas e sozinhas, sem que a gente precise utilizar o Notion, tá? Vai ser bem legal. E no final, o template fica disponível para vocês. Então, o que a gente vai construir vai ficar disponível para vocês. Sebastião, dúvida pontual aqui. Esse painel, você consegue salvar o registro diário dele? Tentei por aqui, mas não consegui. Não salvo o registro diário dele. Até porque não é o intuito dele, né? Não é para servir de histórico, ele é para servir de... no caso, ele era originalmente de daily, né? Saber quais são as tarefas que eu tenho, quantidades que eu tenho hoje, mas agora ele vai servir só para gamificar, né? Tornar as coisas mais divertidas. Esse vai ser o objetivo final desse painel aqui. Então, não tem histórico, tá? No máximo, você tirar print todos os dias, mas eu acho um puta de uma trabalheira, eu não faria isso. Talvez com algumas automações você consiga fazer isso. Make, Zapier, N8N, com certeza você consegue fazer isso. Bom, tá, galera, quem ainda não entrou na comunidade, lembra de olhar seus e-mails. No final aqui, pode falar, Gi. Faltou a foto só. Boa, ainda bem que você lembrou, tá vendo? Não sabia que tinha faltado alguma coisa. Pessoas, abram suas câmeras, façam carinhas bonitas, vamos tirar uma fotinha. Eu tô aqui com o meu fone maravilhoso, incrível, que eu comprei, paguei um rim. Estou usando ele até quando eu não preciso. Pessoas, abram suas câmeras. Só 2 pessoas vai tirar foto, é isso. Entendi. Bom, tá bom, então, vocês não querem. Cadê a Adriele, sua câmera? Não estou vendo você, Adriele.
Você tem que ser exemplo, Adriele. Exemplo. Vamos, quem mais vai abrir câmera aí? Vou dar mais 2 segundos ainda para vocês. Não tenho câmera, estou no desktop. Ah, tudo bem, Bruno, acontece. Mas quem tem câmera, abre a câmera aí. A Adriele se fingiu aqui, né, viu? Vocês viram, né, gente? Eu falei, ela me ignorou aqui, tipo, câmera aqui? Nem ouvi. Depois ela vai falar assim, ai, gente, não ouvi aquela hora lá, não ouvi que você tinha falado para abrir a câmera. Né, Adriele? Fazendo sonsa que eu sei. Bom, eu vou contar de 3 para 1, tá? 3, 2, 1, e aí eu tiro uma foto. Depois eu vou repetir o processo, 3, 2, 1, e tiro uma segunda foto. A melhor eu subo. Às vezes eu subo as duas, tá? A melhor eu subo lá no nosso Notion. Então olhem para a câmera. Quem quiser faz sinalzinho, se não quiser dá só um sorrisinho, fica a critério de vocês, tá? Então 3, 2, 1. Mais uma. Vamos lá. 3, 2, 1. É isso aí. Tirei 2 fotinhas. Ainda bem que a Adriele lembrou da foto, porque eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido completamente. Bom, turma, por hoje é isso. Muito obrigado pela paciência de vocês, pela participação de vocês. A gente continua nossos papos e afins lá na comunidade. Lembrem de entrar na comunidade e avaliar isso aqui que vocês vão receber também para avaliar no final, tá? Obrigado mais uma vez e obrigado para quem esteve aqui pela primeira. Espero ver vocês de novo nos próximos encontros. Até nosso próximo encontro, pessoas. Beijos.